outros não veem e o que o Mourão não entende. Eu quero um príncipe pra vice-presidente. Eu vi um dossiê com fotinho, muita gente tem. Estavam dizendo que ele tinha bunda quente. A Veja já não diz verdade e Magno Malta nunca foi prioridade. Eu tô com vô, insanidade. Melhor fugir que ter responsabilidade. Esse partido foi fonte de renda e quero mais pra essa legenda. Sem cascalho eu caio na descrença e só sou Moro que me defenda. Eu guincho, atende, mais gado que gente. Eu guincho, tu atende. Eu guincho, tu atende, mais gado que gente. Ficou horrível. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causos que ocorreram na última semana. Vocês viram que eu nunca mais voltei com fatos, né? Só causos. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Salve, salve, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Um bom momento a todos. E é isso aí. Maravilha, Diego. Muita animação, hein? Gostei de ver. Seguindo aqui a apresentação, temos ele que tá sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Vitor. Como é que eu posso estar tudo bem, cara? Em 2019 vai tirar aqui uma parte do meu ser. Eu acabei de receber pela embalagem do meu cigarro que vão acabar com o derby vermelho. Não tem como ser feliz em 2019 no Brasil. Caraca, tá na embalagem isso, cara? Pra mim, tá na embalagem um aviso. Isso vai ser retirado da sua vida. Maravilhoso. Assim como os sonhos e as esperanças. Nossa. Essa aí, hashtag eu apoio, hein? Só pra deixar registrado aqui. E hoje temos aqui a volta dela, depois de um longo período fora aqui do Midcast, Vitória Nogueira. Tudo bem, Vitória? Oi, pessoal. Estamos de volta e não tô atrasada hoje. Exatamente. E completando o nosso quinteto de hoje, temos aqui a nossa convidada que já é de casa, ela que participou de um episódio dessa temporada, né, onde teve a participação do Barbie e da Bia, né, você é privilegiado sim, e também já participou 2 vezes do Segue o Fio, os episódios 42 e 46, eu estou falando dela, Tabata Bowling. Tudo bem, Tabata? Ah, tudo bem, e se eu tô aqui não é privilégio não, é porque eu mereci. Diretamente do momento Vira Casacas pra participar aqui do Midcast Política, né? Você que tá toda semana aqui. Maravilha, Tabata. Você apresenta aí pro ouvinte que por acaso não te conhece, fala a sua rede social, do podcast que você participa. Passa aí a ficha completa, por favor. Bom, gente, eu sou a Tabata Bowling. Eu faço parte do Dragões de Garagem, que vocês, se ouviram, Segue o Fio, já me apresentei várias vezes. No Dragões de Garagem, a gente é um grupo que faz divulgação científica, então nós somos os pobres coitados que tentam fazer pesquisa nesse país e que dizem que a gente só faz balbúrdia. E as minhas redes sociais são todas @tabatabolen. Então, se vocês quiserem me ver reclamando da vida, reclamando de política, reclamando de roxo do polidense, é nóis. Bom, e como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 19 de novembro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas. Será mesmo, hein? Vamos ver. O bloco Polêmicas, Piadas e Tretas, depois tem o bloco do Pega Fogo Cabaré, os momentos Carluxo Offline e Panúncio, e por último a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, precisamos aqui cumprir a nossa missão de mandar um alô, um salve, um beijo, um abraço para os ouvintes no nosso Momento Vira Casacas. Eu vou começar aqui a lista pela Elis Regina, não a cantora, né? A nossa ouvinte Elis Regina, que pediu um beijo, um abraço e um aperto de mão. Então fica aqui o nosso recado, Elis. Queria mandar um abraço também pro pessoal do Miopia Podcast, né? Que eles pediram, inclusive, para anunciar que vai ter episódio sobre Years and Years. Foi uma série que foi recomendada, inclusive, pela Sávia, quando ela participou aqui recentemente do Midcast, que eu ainda não assisti. E aí, Rodrigo, Diego, Vitória e Tabata, eu queria mandar um abraço aqui, um beijo para 2 ouvintes que eu encontrei lá
no encontro de podcasts que rolou aqui no Rio de Janeiro no último sábado, no Essa Parada. Então fica aqui o meu abraço pro Rafael Thompson e pra Moura SMB, que eu não sei o nome dela, mas a arroba dela no Twitter é esse. Os dois vieram falar comigo, o Rafael tirou foto, e aliás foi um evento excelente. Parabéns aí pra galera toda que organizou, o Mogli, a Isa, a Priscila, a Julie. Então foi muito legal poder encontrei Domênica Mendes, encontrei Ira Croft, encontrei o... Inclusive um abraço para nosso ouvinte, Ira Croft. É verdade, um abraço para nossa ouvinte Ira Croft, né? Ela falou que escuta um Midcast Política, pelo menos estava escutando algum episódio lá, cara. Eu fiquei até meio sem jeito depois que ela falou isso. E também encontrei lá o Rodrigo Alves, né? Lá do Vida de Jornalista, a gente ficou lá trocando uma ideia. Encontrei muita gente, foi muito legal o evento. E queria mandar também aqui um abraço para o lindo, inteligente e humilde André Escobar, lá do Treta Talks, que está sempre por aqui. Diego, depois desse preâmbulo gigante que eu fiz aqui, quem mais tem na lista, por favor? Queria mandar aqui um beijo com farinha para os queridíssimos lá do estado do Pará, a Silvia, o Israel e o Donato, que nos ouvem juntos e Shallow Now. Também para o nosso querido George Alfradique e para os seus dólares, que estão valendo mais do que impeachment, tá dizendo. Mandar um abraço fraterno e caloroso para o Arnaldo de Castro do História Oral Podcast. E aí, o Mané Kim, que mandou aqui um beijo para todos nós e nosas, especialmente para o Rodrigo, que tem os comentários afiados como ponta de lança indígena embebido em timbó. Ah não, em veneno da serpente. Eita. Olá, Rodrigo. Esse comentário me deixou até um pouco mais animado para gravar, cara. Esse reconhecimento eu quero. Tô até comprando, pegando aqui minha zarabatana no cantinho, sabe? Pegando minha zarabatana, fazendo uma pose. Seguindo aqui a nossa lista, Tabata, por favor, leia aí quem tem essa semana pra gente aí, por favor. Eu, porque como eu disse, eu mereço. Um beijo em Inception, né? Se eu tô aqui, não foi privilégio, tá? Eu pedi, eu consegui, foi por meritocracia. Brincadeiras à parte, tenho um abraço para Julia Ringer, ou Ringer, não sei, Julia, desculpa se eu errei a pronúncia. E eu tenho que mandar um beijo, um abraço e um cheiro na Letícia Dacker, que é uma fofa, que me mandou um beijo e um abraço semana passada que eu tinha pedido. E foi muito gostoso conseguir conhecê-la no Summit do Spotify. Pena que a gente não conseguiu conversar bastante, que cada uma foi para um lado e, enfim, eu fugi do bar e aí a gente não pôde se conversar muito, mas ela é uma fofa, uma querida. E tem também um beijo pra moça de Pindorama, que também pediu beijo pra Bin. Então, beijo a Bin, beijo moça de Pindorama. Segue a lista pra gente aí, por favor, Vitória. Tá, não sei se é beijo ou abraço, eu vou mandar os dois pro Jobson, né, que é um cão articulado, e a sua cônjuge Marcela. Mandar um beijo também e um abraço pro Alves Juan, que eu acho que é Juan, tá João, mas eu acho que é Juan. E dizer que você é fodão, cara, porque você é autoproclamado presidente do Bacurau. E também quero mandar um abraço e um beijo pro seu Pirraria? Que ele falou que é o seu filho. Não, ele Benjamin. Ele falou que em Pernambuco o filho se chama Pirraria, por isso que ele botou Pirraria. Ah, Pirraria. Bom saber, aqui em Manaus é Curumim. Benjamin, e pro seu gato revolucionário Lene, gente, adoro gatos com nome revolucionário. E quero mandar um beijo e um abraço pro Gelson Esbardelouto, e também um beijo e um abraço especial para Priscila Aires, que se eu não me engano me segue no Twitter. Um beijo e um abraço. Rodrigo, completa aí pra gente, por favor. Para fechar aqui nosso momento Vira Casacas, o Jonas Marley, ele pediu pra gente um beijunda, que pode ser tanto um beijo na bunda quanto um beijo de bunda. Então aí, Jonas, a gente tá aqui rebolando a raba pra você. Sinta-se beijundado. Ao som de Pablo Vittar. Ao som de Pablo Vittar. Então todo mundo rebola a raba junto num beijunda pro Jonas. Eu tô realmente rebolando, tá, gente? Mais um abraço aqui pro Adrian Lemos, sempre presente Adrian Lemos. Um abraço coletivo. Então todo mundo ali com os braços esticados, né? Balançando os braços no ar. Sinta-se fortemente abraçado, Adrian. E também para a Lívia que ela pediu um abraço duplo, já que ela vive aqui de Vitória,
no Espírito Santo. Então a Alana e eu vamos encontrá-la em algum momento para dar esse abraço presencial e salvá-la de momentos desagradáveis nessa terra de bonsomínios que é Vitória. Vitória realmente é uma cidade repleta de camisas amarelas, no sentido mais negativo da coisa. Então sempre é bom a gente se reunir, se encontrar. Para fechar aqui então o momento, nosso ex-estagiário, que a gente espera que retorne aqui para gravar com a gente, o Denis Almeida, ele mandou um abraço para todos os midcasters. Acho que ninguém tinha chamado a gente de midcasters ainda. Verdade. Então, aqui um abraço para todos nós, em especial para a Tabata Bowley, que está aqui com a gente, fez o seu beijo Inception e agora recebe o carinho do nosso ex-estagiário. De repente o Denis vem aqui gravar num dia que a Tabata também volta, e de repente vocês conseguem gravar juntos com a gente. E ele disse que ele adorou o vídeo que você fez sobre as estrelas binárias. Ele agradeceu muito pelas informações e muito divertidas, como sempre também. Obrigado, Denis. Vou dar um spoiler aqui então, Rodrigo. Denis vai voltar para gravar, mas não o Midcast Política. Ele vai voltar num episódio especial que eu tô planejando aqui, que em breve os ouvintes vão saber o que é. Bom, então deixa eu terminar aqui esse momento falando, obviamente, do PicPay, né? Se você curte o Midcast, quer nos ajudar a pagar a hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, né? E colaborar mensalmente aqui com R$2 lá pelo PicPay, só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Alô, Felipe Neto. Ou então pela URL picpay.me/midcast. E para as pessoas que já apoiam o Midcast por lá, fica aqui o nosso muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar também esse momento, mandar um abraço para Mariana Marques, né, a Coração de Coelho, né, que eu comentei que semana passada, que eu não consegui falar direito a arroba dela. Como é que é o nome direito, ô Rodrigo? É a Rabbit Heart. Isso, exatamente. Ela que é ilustradora e constrói suas obras com muitas misturas, né, entre aquarela e grafite. Ela vai ofertar no nosso sorteio de final de ano, né, para os ouvintes que assinam o Midcast lá pelo PicPay, um pack de prints, né, das artes que ela produz. Inclusive, se você quiser acompanhar o trabalho dela, é só acessar a URL spoledorrio.com/Rabbit Heart. Exatamente. Vai ter também o link aqui na descrição do episódio. Então, muito obrigado, Mariana, por você ter, de forma muito, muito singela, aqui, oferecido isso aqui para os ouvintes, que em breve a gente vai comunicar aí a questão do sorteio, tá? Mas, Diego, sem mais enrolação, com R$2 por mês, além de ajudar o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer? Você pode ir lá na beira do rio, ali na saída do Mercadão, encontrar aquela bandejinha ofertando as deliciosas tapioquinhas doces de coco. E você pode comprar 2 tapioquinhas se você tiver sorte. Caraca, excelente, cara. Eu adoro tapioca, cara. Então, beleza. Então, fechamos aqui toda essa lista extensa de recados. Lembrando que, né, agora eu vou lembrar no final, né, que se você não quiser ouvir isso tudo, é só clicar, ver a minutagem que tá na descrição e pular já para o primeiro bloco. Então, vamos agora... Não fez o menor sentido, Vitor. Então vamos agora. Se você não queria ouvir os salves, Paulo, você... era só ter olhado a minutagem, seu otário. Já que você já ouviu tudo isso aqui e não quer ouvir, pula. Fica aqui o aprendizado pra você na próxima. Ai, Deus do céu. Vamos então agora para a lista atualizada de comunistas. Ô, Rodrigo, é isso mesmo, cara? Novamente não temos nenhum nome aqui na lista? O que tá acontecendo, cara? Eu tô movimentando os meus pauzinhos, essa história de ficar jogando o pessoal todo aí pra lista de comunistas não funciona, então aticei os meus contatos, vamos parar com essa história de jogar todo mundo pra lista de comunistas, essa piada acabou. Agora, se quiser, vai ser lista do Gulag Canavieiro. Pra frente é assim. Tu tá encerrando com esse bloco aqui do episódio, é isso mesmo? É, cara, a gente tem que levar comunismo a sério. Tem coisas com a qual a gente não deve fazer piada. Vixe, vão falar que a culpa é minha. Pé frio da Tabata. Cara, mas a gente já explicou a lista dos comunistas dos bolsomínios, cara, na visão deles. Então é uma caricatura, pô. Eu sei, Vitor.
Mas eu acho que pra eles também perdeu. Cara, eu acho que pra eles também perdeu a graça. Não sei se o pessoal começou a perceber que não funciona mais jogar todo mundo pra uma lista de comunistas, atacar chamando de comunista. Até porque se for olhar, o pessoal, a galera tá se reunindo, abraçando, sabe? Fazendo camiseta com a imagem do Putin, sabe? Beijando o pé do Xi Jinping. Vai ficar fazendo lista de comunistas criticando? Como é que isso funciona, cara? Camiseta com a cara do Putin, essa eu não vi não, cara. Ah, não, isso pode ser sonhado. Então eu tô fazendo desafio pros ouvintes, né? Se não tiver pelo menos uns 10 ouvintes comentando lá no Twitter que quer que a lista dos comunistas permaneça, a gente então encerra nesse episódio aqui a lista de comunistas. Pode ser assim? Dá um pouquinho mais de trabalho para os ouvintes. Além de comentar que a lista de comunistas deve permanecer, comece a sugerir novos comunistas também. A gente precisa de sugestão. A gente joga hoje em dia no Twitter lista atualizada de comunistas e ela está desatualizada desde 2 meses atrás. É então, verdade. Se quiser que a lista continue, vai ter que sugerir nomes. Exatamente. Tem que fazer esquema de pirâmide, gente. Esquema de pirâmide. Tem que comentar e tem que compartilhar com pelo menos 5 pessoas no seu WhatsApp para que elas saibam quem é a lista de comunistas. Acho justo também. Do contrário, você vai morrer antes do Natal. Exatamente. Caraca. Então fica o aviso aí, querido amigo ouvinte, hein? Aliás, os ouvintes que ajudam bastante aí, sempre marcando a gente em notícias, indicando momento Carluxo, momento Panunza, mas para esse bloco aqui estamos precisando da sua ajuda. Então fechamos por aqui, vamos finalmente para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui, né, esse bloco de polêmicas, piadas e tretas com a seguinte notícia: Alexandre Frota fará boneco inflável de Bolsonaro com camisa de força e filhos de fralda. Presidente terá cara do Coringa, Flávio uma laranja, Eduardo um boné de Trump e Carlos um celular. Eu não sei mais como fazer piada com essa notícia, porque ela toda já é uma grande piada, né, cara? Eu só quero a arroba do PicPay do deputado, só isso. Vai doar um dinheiro pra confecção? Vou doar. Vou pegar um cashback bom aí do Felipe Neto e vou mandar lá pra ele. Não, ele acabou de destruir uma sketch perfeita do Adnet. Verdade, ou cara. Do pessoal do Choque de Cultura. Era uma sketch perfeita. Vou até dar uma sugestão aqui pro Frota, pro nosso ouvinte Frota, dar uma sugestão. Dá um passo além. Você tem que pensar além das fronteiras, você tem que pensar acima do que já foi feito. Então, se as pessoas fizeram bonecos infláveis, você vai fazer aqueles bonecos que eles devem estar cheios de gás hélio, que eles ficam suspensos assim, eles ficam voando, tipo aquelas paradas que acontecem nos Estados Unidos. Imagina esses bonecos voando assim, no alto. Isso aqui vai ser uma cena muito mais impactante. Pensa pra frente, pensa acima. Em algum momento ele encontra o padre baloeiro, né? Então vamos ficar aí no... Tinha um outro padre, acho que na Rússia, que queria fazer uma parada parecida. Eu vi, cara. Tem. A galera já avisou pra ele que a gente manja dos rolês e que não dá certo, não. Ô, Tabata, você que é a pessoa da ciência aqui, por que não funcionaria isso? Agora, se vira nos 30. Poxa, eu estudo das biológicas, não das físicas. Tudo ciência, não é, pô? Não é assim que funciona? Olha, não. A explicação tem em Kingsman, naquele filme, que chega num momento lá que o gás expande e estoura o balão. Aí você cai e você morre. Olha aí, é o nosso nerdzinho aí, o Rodrigo. Cara, é química, física, é tudo muito próximo, então eu tava pro Diego responder mesmo, quase a mesma coisa. Aliás, ô Diego, aproveita esse momento, faz um jabá aí, cara. Você foi convidado para participar no podcast dos outros, que história é essa, cara? É isso aí, há muito tempo atrás me convidaram para gravar um episódio assim com muita antecedência, né? Convidaram às 5 para gravar às 8, foi ótimo, mas levou um papo lá no Cinema em Série sobre filmes aí de pós-apocalipse, filmes de desastres ambientais, filmes também conhecidos como do que vai acontecer daqui uns 3, 4 anos, né? Se a gente não derrubar o capitalismo. E inclusive mandar um abraço aí pro Beto e pra toda a galera do Cinema em Série. Então curtam lá o episódio. Agradecer também o Denis, nosso querido ex-estagiário, que fez uma divulgação massa lá do episódio, também deu maior força. Obrigado, Denis. Verdade,
O Denis sempre divulgando também o Midcast, cara, ele dá muita força pra gente mesmo, cara. Vai ficar aqui o link, então, na descrição, nas dicas culturais aí, o episódio que o Diego participou, que ele deu show lá, hein? Foi muito bem, Diego. Parabéns, cara. Pra quem só escuta você falando aqui de política, vai escutar o Diego Nerd lá no Cinema em Série. O próximo tópico que a gente tem aqui, essa acho que eu vou deixar pro Rodrigo comentar primeiro, porque ele gostou dessa situação, que foi TRF4 anula sentença por copia e cola, né, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né, da juíza da Lava Jato que condenou Lula. Gabriela Hartz teria copiado trechos de outro documento e colado em decisão sobre caso de desvio de verbas em cidade do Paraná. E aí, Rodrigo? Já dá pra quase instituir um prêmio Witzel, né? A gente pode colocar como um prêmio Witzel de pior plágio. Eu não tava esperando por essa, cara. Temos vários concorrentes à altura. Exato. A medalha é o Wilson Witzel, que é patronada pela Joyce Hasselman no Congresso Nacional. Boa, eu tava quase esquecendo da Joyce Ética. A estatuazinha da Joyce. Prêmio. Mas, cara, essa notícia, ela vai fuzil, né, cara? Em homenagem ao Witzel. Ai, caramba, cara. Cara, mas essa notícia, ela vai em homenagem a todas as minhas orientandas de TCC desse semestre, porque a cada versão que eu recebo é uma surpresa diferente. Que maldade. Maldade é me fazer ler 40, 50, 60 páginas e quando eu tô chegando no final eu percebi, gente, tem uma quebra aqui no ritmo desse texto, que coisa estranha, né? Será que mudou a pessoa que estava escrevendo? Aí você percebe que todas as páginas anteriores elas vinham de algum site muito duvidoso. epa.com.br Trabalhos feitos. Alô, pessoal de Trabalhos Feitos aí. Nossos ouvintes, né, do Trabalhos Feitos. A gente não sabia que vocês já estavam investindo na área jurídica. Parabéns ali pelo empreendedorismo. Se for da Wikipedia, tem que ser da Wikipedia em inglês, hein? Olha aí, olha a dica, hein? Wikipedia em inglês, hein? Se for usar pra colar, cola da Wikipedia em inglês. Olha a dica da Tabata aí, hein, gente? Só complementando aqui, né, o caso foi relacionado a um processo, né, de desvio de verbas em Santa Helena, na cidade do interior do Paraná. O esquema envolvia 2 organizações sociais civis de interesse público que tinham contratos na área de saúde com o município. Teve a sentença dela, e aí o que eu gostei foi o seguinte, ó. Na decisão do TRF4, o juiz federal Leandro Poulsen disse que reproduzir como seus argumentos de terceiro copiando peça processual sem indicação da fonte não é admissível. Os magistrados João Pedro Gebran Neto e Carlos Eduardo Thompson também votaram pela nulidade da sentença de Haddad. A gente pode dizer, então, que mais ou menos o Moro fez isso com Lula quando usou aquele PowerPoint do Deltan como base aí pro processo, cara? E para dar a sentença no futuro? Inclusive a Joyce está querendo plagiar, né? Querendo fazer aí um PowerPoint também para denunciar as milícias virtuais do Bolsonaro, né? Inclusive ela vai amanhã na comissão lá da CPMI da Fake News para provavelmente quebrar a nossa pauta aqui, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que não dá para comparar as duas coisas não, porque como você leu a sentença agora há pouco, usar como seus argumentos de terceiros já invalida porque no PowerPoint do Deltan não havia argumentos. E havia convicção, segundo o mesmo durante a exposição do referido. É verdade, a história da convicção, cara, bem lembrado. Mas já tinha falado uma outra polêmica dessa juíza aí, de Ctrl-C, Ctrl-V na sentença do sítio de Atibaia, né, que ela referiu a sentença lá com Ctrl-C, Ctrl-V do Sérgio Moro, dessa vez da sentença do Tripec. Não, e parece que ela disse que usou como base, né, a do Sérgio Moro, mas que foi modificando, deve ter esquecido uma letrinha lá, uma frasezinha. Não, ela esqueceu a palavra apartamento. Sendo que o processo era do sítio. Muito bom isso, né, cara? Bom, o próximo tópico aqui é o seguinte, né? O deputado Julian Lemos, ele confirmou... Cara, essa história, ela é meio... assim, tem várias pontas, né? Mas eu vou começar aqui. O deputado Julian Lemos, ele confirmou que Gustavo Bebiano, né, foi quem falou sobre o dossiê da suruba contra Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né, que algumas pessoas gostam de chamar de príncipe, né, sendo que como é que vai ser príncipe sem ter monarquia, né, mas enfim, né, rolou uma história de que o Bolsonaro teria declinado de escolher
o Luiz Felipe como vice-presidente, né, na chapa dele, né, do ano passado, porque teria recebido um tal dossiê onde ele participaria de surubas gays e de gangues de briga de rua e ataques a mendigos. Aí, né, o que aconteceu? O Bebiano. Aí falaram que tinha sido o Bebiano que tinha entregue esse dossiê para isso. O Bebiano desmentiu, falou que não é verdade isso e desafiou ele a provar, né, que ele teria feito o dossiê, inclusive falou que toparia uma máquina da verdade e tal, né? E aí o Julian Lemos confirmou essa situação aí, que não foi o Bebiano que teria feito isso. Aí falaram que parece que foi um coronel do exército, um delegado da Polícia Federal, enfim. Mas como é que vocês viram essa história aí, cara, do príncipe na suruba, atacando mendigo, e aí as duas coisas juntas fizeram o Bolsonaro desistir dele eu acho que foi só a questão da suruba. Acho difícil que o Bolsonaro não achasse ruim atacar os mendigos e participar de briga de rua. Pera, você tá... Ah, tá, entendi agora. Cara, eu só queria que o Frota ainda estivesse no partido nessa hora. Será que ele fez análise do dossiê pra falar, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é atuação, entendeu? Eu sou especialista, eu conheço isso aqui é um vídeo verídico. Assim, tentaram equiparar as duas situações, né? Que participar de uma suruba seria tão ruim quanto agredir um mendigo, mas a priori eu achei que isso seria um absurdo, que de fato é, mas depois eu entendi o que eles queriam dizer. Eles estavam querendo dizer que o príncipe agrediu as pessoas ao participar de uma suruba com elas, da mesma maneira que ele teria agredido um mendigo, entendeu? Ah, nossa, cara. Foi longe esse raciocínio aí, Diego. Aí o que aconteceu? O Bebiano divulgou, né, esse vídeo, o vídeo é longo e tal. Aí o Julian Lemos falou que assistiu o vídeo, falou que é tudo verdade, que o Bolsonaro foi quem falou do dossiê da suruba e disse ao Bebiano que depois ele repetiu a história para ele por telefone. E acho que tudo isso começou porque parece que o Bolsonaro deu uma declaração que tinha casado errado, né? Ele declarou isso para alguém, eu não lembro em que momento foi, que ele teria casado errado ao ter escolhido o Mourão como vice dele, não o Luiz Felipe. Foi pro próprio príncipe que ele falou. Que ele devia ter sido escolhido. E não esse outro aí. Excelente. Daí tem sua inspiração pra música de abertura, né, Rodrigo? Sim, cara. Inspiração não falta, né? Acho que tem depois dessa declaração, desse bololô todo aí, um primo do Luiz Felipe, ele veio a público também para se lamentar, porque o primo dele se envolveu com essa gente aí, que a família dele não deveria se envolver em política, e era muito triste que o primo dele estava sendo influenciado por essa estirpe de pessoa baixa, por essa gentalha. Eu vi isso aí, cara. Como é que é o nome? Ele tem um nome no diminutivo, né? Joãozinho. Joãozinho, nossa, cara, que tosqueira, né, cara? O pior foi no dia da proclamação da República, várias reportagens, né, comentando sobre esses caras, né, cara? O que o pessoal tá pensando da vida? Aliás, o Weintraub ia declarar, e a série de tweets dele, enaltecendo a questão da monarquia, cara. Vocês viram essa treta aí também? Eu acho que isso a gente comenta mais abaixo, que tem um tópico aqui do Estadão Arrependido, que é exatamente em cima disso, que era o editorial do Estadão. Então já vamos engatar nele aí. Vocês leram esse editorial do Estadão, cara, falando que o Weintraub deveria ser demitido, que ele passou dos limites? Vocês acompanharam isso aí? Cara, eu não acompanhei só porque eu não leio Estadão. Então não tenho tempo pra esse tipo de coisa, não me meto com esse tipo de gente também. E vocês colocaram na pauta, eu tava tentando passei o olho ali rapidamente também pela tristeza, né? Mas agora, aparentemente, descobriram que tem esse sujeito, né, no Ministério da Educação. E o que ele tem feito no Ministério da Educação aparentemente não é o problema. O problema é ele xingar as pessoas no Twitter. O problema é ele dar declarações sem pé nem cabeça, é ele quebrar o decoro aqui e ali, não é ele quebrar a educação. Eu tô realmente pouco preocupado com ele quebrando o decoro a essa altura do campeonato, né? Ele tem feito coisa muito pior. Mas o Estadão arrependido, porque o Estadão que não falava sobre o assunto, né? E que a cada mudança, a cada vírgula, ele decide se ele elogia o governo, se ele dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance para o governo no editorial, ou se ele volta a criticar. No caso desse editorial, a crítica veio em cima de uma série de tweets que o Weintraub
publicou no dia 15 de novembro para exaltar a monarquia e criticar os republicanos, a dizer que esse grande golpe que aconteceu no Brasil destruiu um caminho ali promissor da nossa monarquia. Nossa, cara. Não, o nível era muito triste, assim, e à medida em que as pessoas reclamavam com ele, falavam, você está louco, meu parça? Que é isso? O que você bebeu? Que droga é essa? Me passa que eu quero também? Ele começava a xingar as pessoas, a xingar a mãe das pessoas, por sinal, né? Teve quando ele respondeu pra uma menina que foi bizarro, né, cara? A menina mandou assim, se voltarmos à monarquia, certamente você será nomeado bobo da corte. Aí ele botou, uma pena, prefiro cuidar dos estábulos, ficaria mais perto da égua sarnenta e desdentada da sua mãe. Que isso, né, cara? O que é incrível é que, assim, em qualquer país que seja correto, isso era motivo de demissão, tipo, ligação direta do presidente para que ele fosse demitido, sabe? Mas não, eu acho que, inclusive, o nosso presidente deve ter rido, achado graça e falado, sim, eu teria falado igual. Com certeza, e se o Carluxo não tivesse a filar, teria dado um RT, provavelmente, cara. Ele ia dar um coach RT e ia fazer uma situação sem pé nem cabeça. Exato. Código Morse. Exato, exatamente. Agora, é uma coisa que não tem volta, assim, é claro que a gente ainda fica de vez em quando chocado com esse tipo de coisa, mas é sempre bom lembrar, no dia em que o Bolsonaro elogiou o Ustra desrespeitando a Dilma durante a votação do impeachment e ele não perdeu o mandato dele, acabou, cara. Ali a gente perdeu os limites para isso. E é esse sujeito que se tornou presidente. Então não tem muito mais do que a gente possa se chocar com qualquer tipo de declaração que venha de alguém do governo. Porque a gente deixou passar isso alguns anos atrás e dali pra frente a coisa só escalou. É verdade, é sempre bom lembrar isso mesmo, Rodrigo. Tem toda a razão, cara. Mas aí você está ferindo a liberdade de expressão da população brasileira. Onde já se viu? É constitucional a liberdade de expressão. Exatamente. Podiam não ter ferido a liberdade de expressão dele, mas sei lá, ter ferido a cara, sabe? Ter quebrado os dentes, aí tá, não tô ferindo sua liberdade de expressão, mas... Que foi mais ou menos a desculpa que ele usou com o Dudu, né? Quando o Dudu falou do AI-5, né? Ele meio que deu essa passada, ele criticou passando pano e meio que dizendo assim, não, né, ele tem lá a imunidade e tudo mais, meio que falando, eu já sofri 30 tentativas de cassação e tal, espero que ele não siga o caminho, mas ele meio que pode falar isso, né, basicamente ele falou isso naquela época, né, mas a lembrança do Rodrigo foi muito boa, cara. Saudades de John Willis, né, que tinha coragem de chegar lá e já que a gente não consegue aqui voltar à normalidade, então tá valendo cusparada na cara. Mas pra fechar esse tópico aqui, foi golpe ou não foi do Marechal Deodoro? O que vocês acham? Não tem acho, né, cara? Foi um golpe. golpe não não era necessariamente negativo ou positivo, foi golpe. Foi mal feito. Foi mal dado, foi mal feito, mas foi um golpe. Então, de certa forma, vocês concordam um pouco com o Weintraub, né? No start aí da história dele, vocês concordam. O resto é que. Cara, tem uma coisa que é bom nessa discussão, é que as pessoas falam hoje em dia golpe, mas golpe não qualifica exatamente um processo político. Então, o golpe é se parte de dentro da força estatal. Se parte dentro das forças estatais, é um golpe. Se partir de fora, é uma revolução. Então, se partiu de dentro do poder, e foi o Marechal que deu o golpe, isso só significa que a gente teve uma mudança ali de curso do poder. Basicamente isso. Agora, se as mudanças que acontecem, elas são positivas ou negativas, é que a gente tem que analisar. Então as pessoas simplesmente falam golpe como se dizer isso já dissesse, olha só, isso aqui é muito errado, a gente tinha que voltar ao modo como estava antes. E não, coleguinha, não funciona assim. Então, às vezes a gente pode pensar que talvez a esquerda deva pensar sim na possibilidade de golpes quando a gente não tem outra alternativa, né? Tipo assim, é possível ter golpes bons e revoluções ruins, como foi a Revolução do Irã, por exemplo. Sim. Então, mas aí vocês estão dando munição para pessoas acharem que o golpe em cima da Dilma foi bom, então. Não, porque a proposta ela é destrutiva. A gente não tá analisando se foi ou não foi. Mas o da República também era destruir a monarquia. Só faltou guilhotina. Deixa eu aí agora, 100 anos depois, tendo que ouvir o neto desse pessoal falar merda.
Vitor, um dos erros de análise que muita gente faz é excluir as ideologias de dentro de processos políticos como revolução e golpe. Então, sim, a gente defende que foi muito ruim o golpe em cima da Dilma, porque ideologicamente ele nos trouxe onde nós estamos. E como o Diego e eu, a gente defende ideologias de esquerda, a gente acredita que sim, a gente pode ter que superar situações que elas são extremamente problemáticas e elas nos encaminham para a destruição, e nesse caso ser necessário dar um golpe para a esquerda, sim. E a gente conseguir tomar o poder para evitar que a gente, por exemplo, perca saúde e educação universais. Entendi, cara. É por isso que a Manequim manda beijo especial pra você, cara. Conta de comentários como esse aí. Muito bom, cara. Tá entendido. Já fiz a provocação que eu queria aqui. Agora vamos seguir pro próximo tópico. Ô, Diego, na semana passada a gente teve lá o Fux dá, o Fux tira. E dessa vez a gente teve o Toffoli dá, o Toffoli nega e o Toffoli tira depois, né? Porque ele aprontou essa semana aí, né? Com alguns dados de poucas pessoas, né? Não, ele... Só que naquela semana passada, pelo menos, alguém tinha pedido, né? Dessa vez, ele meio que ficou igual um cachorro rodando atrás do próprio rabo, porque a PGR pediu, aí depois ele deu, aí depois ele, não, já tinha dado o que eu queria, mas não deu, meu Deus do céu. Mas sim, para quem não acompanhou, ele tinha solicitado, né, cópia dos últimos 3 anos de relatório do extinto COAF, que Deus o tenha. Oi, Bolsominion, tudo bem? Você sabia que o COAF acabou? Pois é. Mas agora virou aquele outro lá, né? Não, virou de nome, mas agora ele só funciona assim, né? Ele só vai poder entregar os relatórios se a justiça pedir. Sim. E aí a justiça pediu, e aí ele mandou perguntar para quem estavam sendo entregues esses relatórios, né? Aí depois, a PGR pediu, né, pra ele não pedir, aí ele disse, pedir sim, vai ficar pedido. Aí logo depois ele falou, não vou pedir mais não, porque eu pedi e me deram, mas eu não quero. Foi mais ou menos isso mesmo. Foi muito escravo de Jó, assim, a história das 600 mil, dos dados de 600 mil contas entre pessoas físicas e jurídicas. Mas assim, no fim das contas, eu não consegui identificar o que ele queria com esse dado. Ele ia analisar tudo para ver o que tinha sido de forma indevida ou não. Eu não entendi essa parte, não sei se vocês conseguem me explicar isso. Ele queria saber para quem que como é que é o nome novo da agência agora? É alguma coisa de inteligência financeira. É o UIF. Unidade. É o UIF. UIF. Ele queria saber para quem eram os oficiais do governo que recebiam os relatórios de lá. E aí, como ele não sabia para quem era e não tinha respondido, ele disse, então me dá aqui, que aí eu vou puxar para mim. Só que aí depois a UIF mandou um relatório dizendo, olha, quem recebe é fulano tal, tal e tal e tal. Ele, bom, agora que eu já sei quem recebe, eu não preciso mais. Aí devolveu. Entendi. E disse que não chegou nem a abrir, né, que tinha que ser credencial lá no sistema. Ele falou que a corte nem chegou a fazer a credencial para poder acessar. Entendi. Que isso vinha direto do Banco Central, né? Isso. Entendi. Qualquer espirro que o STF dê agora vai ter gente do lado para arranjar alguma crítica, cara. Então, pessoal, acho que o Toffoli se esqueceu disso ali. Ele vou seguir um processo normal aqui, é um pouquinho arriscado, mas é uma maneira como eu posso dar andamento para esse processo, resolver algumas coisas. Só que ele esqueceu que estão no calcanhar deles. Qualquer pequeno deslize já vai ser motivo para você chamar protestos, cara. Porque o que acontece, né? O problema foi o título da reportagem, né? Que assim, Toffoli manda o Banco Central integrar relatórios com dados bancários de 600 mil pessoas em empresas. Quem lê isso vai achar o quê, né, cara? Porra, o Toffoli tá querendo saber da minha vida. O problema é esse, né? O cara vai... Porra, o Toffoli tá querendo saber como que eu tô pagando pelo meu Celta 2012. E talvez por esse motivo, né, tantos idosos, né, tantas pessoas da terceira idade foram nas grandes manifestações pedindo impeachment do Gilmar Mendes, com direito a continências para a Estátua da Liberdade da Havan e tomataço com a cara do Toffoli e do Gilmar Mendes. Eu sei, ouvinte, se você não acompanha isso, parece muito louco o que eu falei, mas foi exatamente isso que aconteceu. Vocês acompanharam? Ninguém se surpreende mais, cara. Eu achei o máximo essa cena do tomataço, porque o pessoal... Tomataço é muito bom, cara. O pessoal fez imprimiram a imagem do Toffoli e do Gilmar Mendes numa lona, assim, num banner, e eles esticaram o banner, né, pra fazer um espaço pra jogar o tomate. Só que ficou tão esticado que o pessoal jogava o tomate voltava. Ele não
explodia na cara deles. O pessoal jogava ovo e tava tão bem esticadinho que o ovo batia e ia estourar no chão. Então terminou com o rosto deles limpinho, cara. E um desperdício de tomate, né? Cambada de filha da puta, né? Nem pra isso serviu, né, cara? Tomate ficou lá no chão, cara. Não, um monte de tomate, de ovo. Tem que usar tomate podre, gente. Que aí ele bate exatamente. e suja. Pô, o tomate caro, mas cara. Outro dia, no alguns meses agora, o tomate tava quase 10 coisas reais o quilo. importadas não vem. Essa galera não vai em feira comprar tomate podre. Supermercado de gente rica que eles vão não vende tomate podre. Esse povo nunca viu nenhum filme de Revolução Francesa. Não, nunca viram um protesto na França, pelo menos, né, cara? Pois é. Vocês estão pedindo cultura demais, viu? Acho que se esse pessoal soubesse que no Brasil existe uma coisa chamada carnaval, eles teriam como extravasar essa energia toda contida, sabe? Vai lá, bicho, vai pular o carnaval, vai cantar umas marchinhas. E, aliás, a galera perdeu uma chance ali com esses 600 mil lá, dados que o Toffoli pediu, porque podiam ter subido a hashtag 600 mil contra Toffoli, resgatado aquela foto lá do show dos Rolling Stones que eles sempre usam lá, a foto do carnaval em Copacabana também, e falar, olha só como é que estão as ruas pedindo o impeachment do Toffoli, do Gilmar Mendes. Mas foi exatamente o comentário que fizeram dessa manifestação, que não sei quantos mil hashtags subiram, usuários, não sei o que na internet, tipo, medo de gato pingado na rua. Pois é. Estavam falando, né, que teve mais gente tweetando do que gente nas ruas, né, porque parece que em Brasília foram 1.000 pessoas, na Paulista só conseguiram ocupar acho que um quarteirão só. Então, assim, foi um fiasco total, né? No Rio de Janeiro também, Bote. Eu já ia perguntar se tinha passado alguma legislação que equiparava robôs a seres humanos, pra você falar que tinha mais gente no Twitter. Vamos seguir aqui então com o nosso último tópico. Peraí, que eu acho que eu só senti falta de um flash mob nessa manifestação. Verdade, né? Eu consigo imaginar o flash mob de idosos, cara, tipo, eles, sei lá, fazendo Tai Chi Chuan, sabe? A gente teve a marcha. Teve a marcha toda. Teve a marcha também foi. Imagina a cabeça de quem que eles falaram mesmo? Foi do Gilmar Mendes. Imagina a cabeça do Gilmar Mendes embaixo do pezinho. E agora vamos todo mundo marchar em cima do Gilmar Mendes. Alô, internet, por favor, refaça esse vídeo e toque no fundo. Marcha, soldado, cabeça de papel. Mas eu ia achar muito mais divertido se eles fizessem, sei lá, um flash mob de bingo, sabe? Aí o pessoal vai fazer protesto jogando bingo. Aliás, volta bingo. Quando bingo era popular nesse país, a gente não tinha problema com idoso na rua fazendo merda. A galera tava mal reclamando que o Kassab acabou com os bingos aqui em São Paulo. Porque se tivesse bingo em São Paulo, não tinha essas coisas. Ai, cara. Bom, vamos então aqui pro nosso último tópico. Queria pedir aqui ao editor do podcast que bote bastante risadas, palmas aí no fundo, porque a notícia é a seguinte: pré-candidato a prefeito de São Paulo, deputado do MBL Mamãe Falei, é expulso do DEM. Ai, caraca, cara. Tapinha na cara. Ciro dando tapinha na cara lá agora. Volta a imagem na cabeça. Agressão. Grande agressão. Depois chamar outros deputados de vagabundos e se autodeclarar candidato do DEM para as eleições municipais de 2020, o Mamãe Falei, um dos principais nomes do MBL, foi expulso pelo DEM, né, no diretório estadual do partido. Cara, que coisa maravilhosa, porque ele achou que era assim, né, cara? Era chegar lá na Câmara, xingar todo mundo, falar o que queria, se lançar como pré-candidato e ficar por isso mesmo, né? Ele tá achando que é protesto do MBL isso. Não, ele tá achando que é YouTube. Exato. Que no YouTube você pode se declamar o que você quiser, que a galera vai lá e aplaude. Tá bom. É verdade. Me lancei pré-candidato, olha no que deu, #treta. É isso. Ai, caraca. Você não vai imaginar o que aconteceu. Ele tweetou assim, né? Fui expulso do DEM por descumprir o estatuto do partido e não votar com a bancada. Só por isso, né? Sem partido ou em uma nova sigla, continuo com os ideais liberais e conservadores que me elegeram ao lado dos meus eleitores e seguidores. Boa sorte aí, guerreiro.
Força guerreiro, né, cara? Força ao ícone. Força ao ícone. Cara, sempre que tem uma notícia pra gente poder rir da cara de alguém do MBL, a gente tem a obrigação de colocar aqui. Aliás, fica um pedido aí pro pessoal do MBL, que com certeza está ouvindo a gente também. Olha só, já que vocês estão no MBL 3.0, faz essa graça com a gente, sabe? Dê alegria pra gente. Expulsa o Mamãe Falei do MBL também, que isso vai ser muito divertido. Além de ser expulso do DEM, imagina ser expulso do MBL. Você não conseguiu evoluir com a gente. Bom, é isso então. Fechamos por aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Né? Então tá bom. Então fechou aqui. Vamos pra onde agora, Diego? Eu tava esperando você me surpreender, mas já que você não surpreendeu, então... Você tava esperando ele te surpreender? Nossa, E pega fogo, cabaré! Diego, então, eu queria saber uma coisa pra você aqui. Eu tenho uma notícia, mas eu não tô entendendo essa notícia muito bem. Ela tá dizendo que líderes de centro e centro-direita anunciam obstrução na Câmara até que o governo quite emendas. Mas o centro e a centro-direita não fazem parte do governo? Então, aí vai depender muito do partido do presidente daqui a 5 minutos, não é mesmo? Mas, assim... desde sempre, né, essa galera do famigerado Centrão aí, beijo Eduardo Cunha, ela tá no governo enquanto estiver caindo, né? Então eles votaram a reforma da Previdência, tudo bonitinho conforme mandava o figurino, mas agora eles querem que a contrapartida venha, né? E aí sabe que o governo só libera se quiser e quando quiser, aí eles estão dando uma pressionada, quer que passe o pacotão do Guedes, então tem que liberar. Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas Diga. não tinha acabado a mamata? Exato, né? Eu queria saber quanto de emenda que ainda sobrou, cara, porque desde de 1º de janeiro, praticamente, não só o governo anuncia as emendas, como tem liberado emenda à torta e direito. Verdade, acho que a primeira, sei lá, foi lá em fevereiro ou março, já tinha liberado algumas boladas de emenda para começar a amaciar o pessoal para votar a reforma da Previdência. Depois ainda continuou liberando emenda nesse meio do caminho. Agora, aparentemente, depois que conseguiram votar a reforma da Previdência, não sobrou muita coisa para liberar a emenda, né? Então eles ainda tem emenda pra quitar. É que não tem mais como tirar dinheiro da educação e da saúde, você entendeu? Não dá. Porque senão esse bando de cientista e de médico vai ficar reclamando na orelha deles. Onde já se viu isso? Você entendeu? Eu só acho que não dá pra gente ser muito otimista que não dá mais pra tirar, não. Porque eles sempre arrumam, né? Vídeo DPVAT. Eu acho que dá pra tirar sim. Exato, exatamente, cara. Só queria fazer um comentário aqui, Diego, que você lembrou do Eduardo Cunha. Esse sim o verdadeiro príncipe, né? Esse sim o verdadeiro príncipe. Mas essa notícia, ela tá aqui no Pega Fogo Cabaré por conta, basicamente, da obstrução. Porque se a gente até agora não conseguiu com que... aliás, a gente conseguiu, pelo lado da esquerda, que muita coisa do governo não passasse 100%, das propostas que vêm da base do governo não passassem 100%, não passassem na íntegra. Se o centro e a centro-direita resolvem fazer obstrução, travam quase todas as votações que elas são possíveis no Congresso. Então, isso faz um cabaré pegar fogo quase literalmente, porque as pessoas elas vão sair na porrada se elas começarem a obstruir todo tipo de votação. Não sei se vocês acompanham a TV Câmara, mas cada vez que se tenta obstruir uma votação, os ânimos eles se exacerbam, assim, as pessoas elas começam quase a se xingar e a votação ela é encerrada. Porque você não consegue seguir com o andamento de nenhuma proposta, você vai ter que analisar ponto a ponto, você coloca outras propostas para ser analisada, você embarrera aquilo. Então essa obstrução faz com que isso aqui esteja no Pega Fogo Cabaré. E eu realmente fico na expectativa para ver as sessões em que centro e centro-direita tentem obstruir. Os parlamentares de esquerda, eles já têm desde o começo desse governo, obstruído diversas votações. Então, a gente já sabe como que isso vai ser feito. Você insere diversos pedidos para outras votações, você tenta detalhar todos os processos que entram em votação, e isso deixa a coisa muito lenta. Mas até agora, a centro-direita, ela tinha tentado avançar com as votações. No momento em que eles tentam obstruir, nada vai andar. Exatamente. E aí a gente vê como a semana foi tranquila, né? Porque o Rodrigo teve que explicar o porquê que isso aqui tá no Pega Fogo Cabaré, né? Porque quando a semana é agitada, o Pega Fogo Cabaré já fica muito explícito, né? Mas bela explanação aí, o Rodrigo. A gente, pelo menos nesse Pega Fogo Cabaré, a gente tem uma briga pra torcer, porque é para isso que a gente faz esse bloco, né? Apesar de não ter muito mais graça a gente falar sobre o Roger, o famigerado Roger,
e o vô, a gente teve uma disputinha entre eles no Twitter recentemente, né? Eles já não usam palavrinhas, né? Não estão acostumados com palavras de muita afeição. Eles resolveram brigar uns com os outros no Twitter e algumas coisas elas começam a aparecer demais com relação ao nosso vô. Eu sempre fico muito curioso com relação de onde vem o dinheiro dele. Parece que com cada pessoa que ele treta, a pessoa diz que, olha, você me procurou, você pediu dinheiro, você pediu financiamento, o dinheiro foi, eu não recebi nada, e agora você vai simplesmente me esquecer, você vai começar a brigar comigo? Você me vendeu ilusões, né, cara? Você me vendeu ilusões que a Terra realmente era plana, né, cara? Neto. Meu neto, você não me visita. Aí quando o neto visita, meu filho me dê R$50. Ai, cara, parece que cada mês ele pede alguém pra pagar o aluguel dele, né, cara? Porque realmente vieram várias pessoas falando dessa questão com ele, né? Mas eu vou ler aqui esse tweet que o Rodrigo tá comentando, que o vô tweetou o seguinte, né? O tom de superioridade com que um Roger Moreira opina sobre mim já prova que é um bosta, um ignorante metido. Aí o nosso querido amigo do QI 250 mil, né, que é o Roger, ele botou assim: ad hominem, professor Olavo de Carvalho, esperava mais de alguém tão sábio. Curiosamente, sua opinião era diferente quando precisou de dinheiro e andou esmolando por aqui. Nunca recebi o livro e nem um obrigado. Mas quem sou eu diante de sua sabedoria suprema do olho que tudo vê? Eu acho que ele foi um pouquinho irônico nesse tweet, não sei o que vocês acham. Eu fiquei pensando se o olho que tudo vê é realmente o olho do porque pra onde foi o dinheiro desse pessoal? Só pra falar, foda-se, bando de otário que ficaram sustentando esse velho maluco. Foda-se, entendeu? Perderam dinheiro, tem que perder mais. Cambada de besta. Mas era o que eu ia falar, tava faltando o termo principal que o Olavo mais gosta de falar nessa história, né? Tipo, na vida inteira, que ele sempre fica falando do orifício anal. Exato. Mas aí o Roger, ele esperava mais de alguém tão sábio. Eu também esperaria se houvesse alguém tão sábio nesse meio aqui, mas como não tem, eu acho que o nível de expectativa foi cumprido, a contento, tá tudo funcionando. Ai, cara. Eu gostei aqui do cara que comentou assim: o gato voltou, o codinome da pessoa. Botou assim, ó: Olavo é só mais uma peça nesse nosso tabuleiro, uma rainha louca que atira para todas as direções, ignorando que para atacar o rei à esquerda, ele usa peças que se movem em L. Vamos jogar com todas as peças, pois não podemos desistir de pensar por eles que se acham os bons. A minha pergunta é você, Carluxo? Será que o Carluxo agora está usando o codinome O Gato, né? Voltou? Não, voltou. Então, assim, eu não sou jogadora de xadrez, mas não é o cavalo que move em L? Aham. Vou falar em xadrez, vocês viram que o Bolsonaro falou que o Aras é a dama do xadrez dele? Não vi não, cara. Também não. Caralho, deixa eu pegar o link aqui, aí a gente comenta com... Aqui, ó, Bolsonaro, PGR terá valor de uma rainha no tabuleiro de xadrez do governo. Ah, tá. Eu achei que ele tivesse falado dama mesmo, porque não tem dama no xadrez. Ah, não, acho que no... É que eu li, deixa eu ver aqui. Ó, vamos imaginar um jogo de xadrez do governo. Os peões seriam grande parte quem? Os ministros. Lá pra trás um pouquinho, o Moro é uma torre. O Paulo Guedes é o cavalo. E a dama seria quem? Que autoridade? A dama é a PGR, tá legal? Tá dado o recado aí. Mano! Foi a chamada da notícia que ainda foi legalzinha ainda, cara. É maravilhoso, cara. Mano, o Paulo Guedes é o cavalo. É muito bom, cara. Bom, é isso? Fechamos por aqui? Acho que sim, eu só ia falar que não faz sentido nenhum essa frase do Bolsonaro sobre as peças de xadrez, porque, né? Cara, tem uma coisa que o Bolsonaro faz muito e muita gente dentro desse governo do PSL, que é tentar usar metáforas quando eles não têm o que dizer. Eles não querem responder uma pergunta porque a resposta seria basicamente dizer, eu tô errado. Então eles começam a usar metáforas. É por isso que ele já acabou a criatividade, porque ele sempre volta aquela metáfora do casamento. Sempre volta aquilo, pra não responder. Isso é típico de tiozão do churrasco, sabe? Pra fingir que ele tem muito conhecimento. Aí você faz uma pergunta óbvia pra ele, tipo, você me passa o vinagrete? Aí ele, antes de passar o vinagrete, ele tenta construir uma metáfora. Mas quer que passe aonde? Ha. Vitória, quer comentar alguma coisa aí?
Não, tô esperando o momento Carluxo aqui, ansiosa. Opa, então vamos lá, né? Já que você deu a deixa, vamos para o momento Carluxo. Diego, a gente ficou com medo na semana passada do momento Carluxo acabar, já que ele fechou todas as suas redes sociais, mas mesmo offline ele voltou, né? Nós profetizamos, né? Nós anunciamos aqui aos quatro ventos que não era uma mera exclusão de redes sociais que pararia o nosso menino, porque ele é nossa sopinha de abóbora. Vamos lá, então, diretamente dos meios da extrema imprensa, vem a seguinte manchete: aula de comunismo. Carlos Bolsonaro foi a uma livraria na Barra e se deparou com um grupo discutindo a Revolução Russa. Ao ver aquela turma falando de Lenin, Trotsky e Marx, o vereador procurou um funcionário da livraria e perguntou: desde quando vocês dão aula de comunismo aqui? O funcionário disse que não era aula de comunismo, mas uma etapa de um ciclo de estudos sobre as grandes revoluções da história. Insatisfeito, o 02 circulou, contou o número de presentes e dirigiu-se ao segurança da livraria. Talvez achando que o uniforme os aproximava, perguntou a ele sobre a aula de comunismo. O segurança, educado, respondeu: não se trata de aula de comunismo, senhor, mas de um debate sobre revoluções. Pois é. Cara, eu adorei a sua imitação do Maluf. Eu também. Era uma imitação do Maluf, era? Ai, Só tem uma voz de locutor em rádio AM. De rádio novela, né, cara? Quando eu vi essa matéria, tinha embaixo, não sei se era do editorial do Globo ou comentário de alguém que tava assim: a pergunta é, o que Carluxo estava fazendo na biblioteca? Nitidamente uma notícia Na falsa. biblioteca não, na livraria, desculpa. Ele foi claramente usar um computador público para usar uma das contas falsas dele com IP falso para usar o Twitter sem ser descoberto. Vitória, você quer comentar alguma coisa aí sobre o Carluxo? Bom, eu acho que o Carluxo foi fazer uma coisa que eu vejo muito na Saraiva, que é colocar um livro do Karl Marx de um lado, do Olavo de Carvalho de outro, e tentar fazer uma zoeira. Só que aí ele viu a revolução ali acontecendo aos poucos e ficou intimidado. Exatamente. É uma possibilidade. Mas aí que tá. Tem livro do Olavo de Carvalho na livraria, cara? Tem. Aqui em Manaus, na Saraiva de um dos shoppings aqui de Manaus, tem de tudo. Tem uma estante lá só anticomunismo, antissocialismo. Aí eles colocam Rosa Luxemburgo de um lado, Olavo de Carvalho do outro, Karl Marx de um lado, aí por que ser anticomunista do outro, e assim vai. Nossa, cara. Não, beleza, certeza hein? que tem. Eu já vi em algumas livrarias livro do Olavo de Carvalho naqueles destaques de mais vendidos, mais procurados, uma coisa assim. Caraca, quando eu escuto essas coisas dá vontade de chorar, sério mesmo. Cara, então, mas realmente tem fazem torres só dos livros do Olavo de Carvalho nas livrarias, bicho. E o pior é que eu consigo imaginar o Carluxo triste da vida, sem conseguir acessar o Twitter mais, sendo cortado o acesso à internet, ele passeando pela rua, de cabeça baixa, assim, o que eu vou fazer, pra onde eu vou? E ele termina numa livraria. É porque os livros do Olavo não vendem, né? Isso só dá pra empilhar, é a única solução. Bom, é isso então, Carluxo, muito obrigado. Eu sei que você tá ouvindo, né, junto com o então, obrigado aí por esse momento offline aí, pra manter viva a chama do momento Carluxo. Muito bom. Prepare a da próxima semana, por favor. Exato. Bom, então fechamos por aqui esse momento. Antes, eu tenho uma pergunta. Agora que o Carluxo excluiu as suas redes oficiais, a gente pode usar a conta do Pavão e a conta da Aliança pelo Brasil pra aqui no momento Carluxo? Olha só, boa pergunta, hein, cara. Vamos avaliar isso. Para os ouvintes, né, cara? Os ouvintes aí podem opinar sobre isso, se a gente deve trocar aí o momento Carluxo pelo momento Pavão, o momento Carluxo pelo momento Aliança. Caraca, onde é que a gente vai parar com isso? É momento Aliança pelo Brasil, imagina, cara. Então, beleza, fechamos por aqui o momento Carluxo e vamos agora para o momento Panúncio. Momento Panúncio, que essa semana veio em forma de nada mais, nada menos do que um belíssimo de um furo de reportagem. Para você aí que estava moscando, igual o Mano Brown, e não viu, o nosso querido ouvinte e colega aqui de bancada, Fábio Panunzio, entrevistou ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Bebiano,
né, lá no seu canal do YouTube, inclusive com vídeo, né, se você quiser lá ver a cara dos dois, tá lá disponível. O Bebiano revelou lá em primeira mão que o Serginho já tinha sido convidado antes do final da eleição para ser ministro, né, e não somente depois, como ele tinha alegado. E quem fez o meio de campo aí, né, quem andou em L por ali foi o cavalo. Ai. Exatamente, cara. Essa notícia repercutiu tanto, né, que até o PT tá cogitando chamar o Paulo Guedes para dar explicações, né, a respeito desse convite antecipado que ele teria feito. E o Bebiano, ainda defendendo o Bolsonaro, né, fez questão de reforçar que o Bolsonaro, até onde ele sabe, não sabia até onde ele sabe, ele não sabia, né, que o Bolsonaro, até onde ele conhece, né, da história, ele não sabia que o Guedes tinha chamado o Moro para ser ministro, né? Inclusive, ele falou que foram umas 5 ou 6 conversas que o Guedes teve antecipadamente com o Moro, o que mostra toda a lisura aí do São Moro, né? Nesse processo todo antes da eleição, né? Realmente ele é muito liso. Parece um lagarto, assim, uma salamandra, uma coisa que rasteja, assim, viscosa pelo chão. Não, super isentão, gente. Super isentão. Tipo um marreco molhado, né? Combina, vindo de Curitiba. Mas o Diego, além dessa questão, né, teve a tentativa de censura do velho da van no tweet do Panunzio, que foi momento Panunzio num passado não muito distante, né? Temos mais um Panunzioception aqui, né? Queremos aqui nos solidarizar ao Panunzio, que sofreu o famigerado processinho do velho da van, né, que conseguiu aí uma liminar para obrigar o Fábio Panunzio a retirar do ar um tweet dele que já foi comentado aqui. Em que episódio, Vitor? Tu viu aí? Aí tu me pegou. Eu vi no dia, mas de cabeça não lembro. Então, um que já foi comentado aqui, né, que o Luciano Hang disse, o Fábio Panunzio vai virar um capitalista, e comentou algumas outras coisas. Aí o tweet que gerou o processo foi o Panunzio disse: um capitalista às minhas custas, que paga impostos e não faz como você, que é um sonegador, quanto mais com o trânsito em julgado. Pague seus impostos, velho da van, e pare de roubar o dinheiro dos tributos que deveriam virar escolas, hospitais e creches. Aí o argumento do velho da van foi que esse roubar aí seria, né, estaria imputando um crime ao Panunzio, mas ele já entrou com recurso e ainda explicou aqui embaixo, né? Qualquer dicionário registra que roubar é também destituir, algo abstrato, de privar, subtrair ou provocar dano, desgaste ou destruição, consumir, gastar, tirar. E é evidente que este é o sentido do meu texto, segundo Fábio Panunzio. Excelente, fica aqui a nossa solidariedade ao nosso ouvinte e amigo Fábio Panunzio, né, cara? E só assim, eu não sei se vocês têm algum comentário ainda sobre o ponto anterior, mas a gente nem comenta muito porque já era uma coisa que todo mundo sabia, né? Tá só escancarando cada vez mais e que provavelmente não vai dar em nada, né? Esse convite antecipado do Moro, né? Como várias outras coisas não dão em nada. Cara, eu acho que nem se liberar, sei lá, vídeo do Bolsonaro fazendo suruba em sauna gay vai chocar as pessoas, elas vão cair na real. Não tem solução pra isso. Caraca. É porque as pessoas abandonarem, essa galera que defende ainda o Bolsonaro abandoná-lo, passa primeiro por um processo de reconhecer que elas mesmas estão erradas. E elas não são capazes de fazer isso. Mas é sempre bom lembrar o processo Collor, cara. Você não encontra mais ninguém que votou no Collor além da Regina Duarte. Vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai esquecer, não vai aparecer ninguém que votou nele, você não vai encontrar mais nenhum adesivo em carro, vai sumir tudo. Só a Regina Duarte. Só a Regina Duarte. A Regina Duarte, ela, pelo menos nisso, ela é honesta, né, cara? Ela não tem escolher que votou no Collor, que votou no FHC, que votou no Bolsonaro. Exatamente, verdade, cara. E a questão da tentativa de censura do velho da van, acho que não foi pra frente, porque o Panunzio falou que se ele não conseguisse derrubar a liminar, ele ia retirar o tweet do ar, e o tweet continua lá no ar, né? Então acho que ele conseguiu aí alguma ou então coisa deve estar transmitindo ainda, né? Pois é. É isso então? Mais algum comentário sobre o momento Panunzio? Eu acho que ele pode usar o discurso de liberdade de expressão e usar de exemplo o Eduardo Bolsonaro falando do AI-5. Fica a dica, Panunzio. Exato. Boa. Bom, então fechamos aqui e finalmente agora vamos para a parte que todo mundo acha chato.
Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, que tá meio mesclado, é parte que todo mundo acha chato, mas tem um pouquinho de pega-fogo cabaré, tem polêmicas, piadas e tretas, e a gente já começa com uma situação que ela é difícil de compreender, nem o xadrez verbal conseguiu explicar isso muito nitidamente, o que foi, a gente não sabe muito bem ainda o que foi essa invasão da embaixada da Venezuela em Brasília, o que exatamente aconteceu, a gente acompanhou através de lives, mas não ficou muito nítido quem que entrou para fazer o quê. No fim das contas, alguns apoiadores do Guaidó saíram de lá no final dessa situação, mas a gente continua sem compreender quem é que planejou isso e o que aconteceu ali dentro. Eu não sei se vocês acompanharam isso detalhadamente, mas foi uma coisa que ela dominou o cenário ali durante o início da reunião dos BRICS nessa semana que passou. Não, a única coisa que eu acompanhei disso é que tava a maior confusão. Teve senador, deputado, não sei, que foi lá na embaixada arrancar a galera, tipo, no braço. Corre sempre uma coisa que o pessoal do xadrez verbal falou que todo mundo acaba errando, é que território de embaixada, território do estado que a embaixada representa, então, teoricamente, a embaixada venezuelana era território venezuelano e, na verdade, não é. Segundo algum decreto da ONU, a responsabilidade pela segurança da embaixada é do país que está a embaixada, então a segurança é brasileira e a treta foi grande. Não, só que assim, a segurança é da Embaixada Brasileira, mas até onde eu sei, o Itamaraty não tem poder de polícia, né? Porque quando alguns parlamentares aí do campo progressista, tipo o Glauber Braga, ou Rocha Braga, né? Rocha. Braga, não? Enfim, eu achava que era Glauber Rocha e alguns deputados do PT tentaram ir lá, intervir na situação, servidores do Itamaraty impediram que eles chegassem até lá, e eu tô até agora tentando entender porra que é essa que o Itamaraty agora tem poder de polícia. Até porque o nosso embaixapeiro, ele aprovou essa invasão, né? Tipo, ele endossou. Então, assim, a impressão que dá é que eu tenho, isso sou eu falando, é que o pessoal do Itamaraty estava a favor da invasão da embaixada e não queria que a galera fosse lá tirar ninguém, não. Eu vi que tinha até, tipo, funcionário do Itamaraty no meio da galera que tava tentando invadir. Porque foi uma coisa que eles argumentaram, né? Que foi a galera... do Itamaraty, né? Porque confundi, porque o que eles argumentaram, a galera que invadiu, é que os próprios funcionários da embaixada liberaram a entrada deles, falaram, agora a gente reconhece vocês aí, galera do Guaidó, e entra aí, toma um café, é tudo de vocês. Mas aí a nota oficial, né, do governo lá do Maduro falou que, na verdade, não, que eles realmente invadiram a embaixada para tomar lá de assalto. O que, assim, eu não sei vocês, né, vocês até escutam um xadrez verbal mais do que eu, mas é uma maluquice sem tamanho, né, cara? Você vai chegar, vai tomar a embaixada, vai fazer o quê? Vai expulsar todo mundo lá que é venezuelano também, e aí, vai mandar embora, fica aí do lado de fora na rua e pronto, tchau e bênção? É assim, cara? Eles acharam que ia dar um golpe dentro da embaixada? Porra é essa, cara? Eu não consegui entender a funcionalidade dessa invasão, cara, a não ser a ruaça, né? É difícil entender, não é só pra você também, é difícil entender, mas seria um tiro no pé se fosse feito pelo Itamaraty, assim, a gente não duvida que possa ter a mão do Itamaraty ali nessa invasão, nessa parte do planejamento, mas uma coisa que foi lembrado no xadrez verbal também é que o Guaidó e os seus seguidores, eles já erraram o cálculo outra vez, eles tentaram uma movimentação acreditando que tinham apoio dos militares na Venezuela pouco tempo atrás, e enquanto essa movimentação acontecia, eles descobriram que eles não tinham tanto apoio assim dentro dos militares venezuelanos. Então é algo que poderia ter acontecido também, um planejamento mal feito, eles imaginarem que conseguiriam tomar a embaixada não só no Brasil, mas em outros países também, e no fim das contas isso ter melado o pique, assim, eles não terem conseguido. Mas é difícil de se relacionar com essa situação porque o Brasil está com uma antipolítica externa. Você imaginar que o Brasil reconhece o Guaidó como o presidente verdadeiro, o presidente da Venezuela, e a representação diplomática que está em Brasília é a representação do Maduro. É a representação que reconhece o Maduro. Então você cria uma situação extremamente constrangedora em que ninguém realmente sabe o que fazer. E aparentemente no início daquela madrugada, algumas pessoas que se identificavam como
como partidários do Guaidó, eles entraram pela garagem, conseguiram de alguma maneira, ninguém sabe como ainda, o controle da garagem, da embaixada, entraram pela garagem e tomaram parte do prédio. No meio dessa história, alguém relatou que os funcionários da embaixada estavam virando a casaca e que eles tinham deixado, estavam abandonando os seus postos, que não iam mais apoiar o Maduro, que se mostrou falso também, isso não aconteceu dessa maneira, e durante um bom tempo ficaram os dois grupos dentro da embaixada, e a embaixada foi fechada, algumas outras pessoas conseguiram entrar, como o Paulo Pimenta do PT também, e conseguiram retirar uma outra pessoa que estava fazendo confusão lá. Lembrar que a polícia poderia sim ter intervido, que ela poderia ter entrado, né? E eles, não o Paulo Pimenta, né? Quis fazer graça ali, né? Mas cara? assim, o que eu gosto do Paulo Pimenta é que ele é doido. Eu não sei o que falta. O pessoal fica falando, só ativismo de internet, só ativismo de Twitter, fica só tweetando. Não, ele foi lá, estão invadindo aqui a embaixada da Venezuela, eu vou tomar parte nessa situação, eu vou lá de corpo presente. A Sabrina Fernandes estava lá também, ao vivo do lado de fora, o consagrado dela conseguiu gravar dentro da embaixada também, então a gente conseguiu ter um bom acompanhamento pelas lives do Instagram do que estava acontecendo. No fim das contas, depois de muita discussão, essas discussões elas foram transmitidas também por quem estava com o celular ligado lá dentro, depois de muita discussão, conseguiram retirar esses partidários do Guaidó, eles tiveram que sair pelos fundos, inclusive, né, saíram escondidos, e a situação foi normalizada. Mas a gente não sabe depois disso, que é o principal, é quem forneceu esse controle da garagem para que as pessoas entrassem escondidas lá e quem começou a arquitetar isso logo no primeiro dia de reunião dos BRICS, o que já tornou essa reunião dos BRICS ainda mais constrangedora, né? Ela já era uma situação estranha, tornou isso mais constrangedor, sendo logo no primeiro dia. Não, o pessoal falou, né? Eu quero ver como é que vai ser o encontro do Putin com o Bolsonaro, né? Talvez por isso o Bolsonaro tenha até feito aquela amenizada, aquela passada de pano na situação e não tenha até endossado o tweet do Eduardo Bolsonaro. Vocês acham que ele ficou com medinho, já que o Putin e o Xi Jinping estavam no Brasil justamente para encontrar com ele, cara? Porque me surpreendeu o Bolsonaro ter amenizado, cara. Ele botou o galho dentro, né, no tweet dele. O Bolsonaro só amenizou porque o Carlos tá sem internet, pô. É verdade. Mas eu queria até ler os dois tweets aqui, né? Que é o seguinte, o Dudu, o embaixapeiro botou assim: nunca entendi essa situação. Ele postou um print da notícia do antagonista dizendo: diplomata pró-Guaidó toma embaixada em Brasília. Aí ele tweetou assim: nunca entendi essa situação. Se o Brasil reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela, por que a embaixadora Maria Tereza Belandria, indicada por ele, não estava fisicamente na embaixada? Ao que parece, agora está sendo feito o certo e o justo. E aí, a análise está na coluna do Jamil Chad no UOL. E, cara, eu gosto muito do Jamil Chad, porque quando ele twitta, ele fala sobre esses absurdos que o Dudu Bolsonaro fala, ou o Felipe Martins, ou o For Chanceler, você percebe, cara, a tristeza e o desespero no texto dele, que ele falando assim, cara, se levar isso à frente vai dar merda com o pessoal que tá na Embaixada do Brasil lá na Venezuela, porque isso acaba criando um conflito diplomático. Mandar aqui um abraço pro nosso ouvinte, Jamil Chad, né, que eu percebo que ele tá realmente, assim, angustiado por estar analisando essas maluquices que essa galera toda gosta de apoiar, cara. E aí o Bolsonaro, ele tuitou assim: diante dos eventos ocorridos na Embaixada da Venezuela, repudiamos a interferência de atores externos. Estamos tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Ele amenizou, mas eu acho que ele ainda estava se referindo indiretamente à galera do Paulo Pimenta e companhia que foi lá para tentar intervir quando ele fala essa questão de interferência de atores externos e não estava falando da galera do Guaidó, tenho certeza, cara. O comentário que tá embaixo, né, que o tweet ficou dúbio, que não sabe se ele tá repreendendo a invasão ou se tá aprovando a invasão. Exato, cara, exatamente, cara. Agora, eu vou aproveitar e que você mandou um abraço pro Jamil Chad, um beijo pro Jamil Chad. Eu vou mandar também um abraço pra ele, porque eu tenho muita dó dele, cara. Muita dó. Eu não sei como ele tem saúde mental pra ficar aguentando tudo isso que tem acontecido em política internacional. Porque é sério, você lê os textos dele das reuniões na ONU, você fica assim, mano, meus pêsames pra você. Dá vontade de chorar, né, cara, por ele. Sim. E rapidinho aqui, quebrando notícias, a Joyce Halseman anunciou que ela vai adiar a participação dela na CPI das fake news, então provavelmente não vão quebrar a nossa pauta essa semana, né? Yes!
O pior é que se não é isso que vai acontecer de chocante enquanto a gente grava, pode acontecer coisa pior. Né? Exato. Mas, ô Tabata, comenta aí sobre a gafe que os russos cometeram em relação... a gente já falou que, né, que tava rolando os BRICS aqui durante a invasão lá na Embaixada da Venezuela. Teve um fato interessante, né, que foi a gafe que os russos cometeram no Twitter. Então, tava tendo reunião dos BRICS, né, e tudo mais, e aí no final do encontro, o pessoal da Embaixada Russa foi lá fazer um tweet mal bonitinho, agradecendo a presença e falando que foi super ótimo, maravilhoso, e postaram a fotinha do encontro dos BRICS, que na verdade tá o Temer na foto. É um volta Temer assim, né, bicho? Um volta Temer bem direto. É aquele saudades do meu ex. Mas assim, a única coisa que ficou de marcante pra mim dos BRICS desse ano é que o Bolsonaro não sei se ele é mais alto que o Xi, mas ele é mais alto que todos os outros presidentes da... Não, porque o Xi Jinping não, cara. Ninguém é mais alto que o Xi Jinping ali, bicho. Pois é, mas ele é mais alto é o poste humano. Ele é mais alto que o Putin, que o Modi e o... Como é o presidente da África do Sul? Eu nunca lembro. Não sei, cara. Sério que a gente tá comentando a altura do Bolsonaro? É porque pra mim foi a única coisa que ficou de relevante, assim, da reunião, foi eu descobrir isso, porque... Foda-se, assim, sabe? Foi um bando de conversa vazia, saiu um documento muito parecido com o que sai todo ano. O Bolsonaro deu uma trancada ali pra falar com o Xi, com a Amanda do Paulo Guedes, considerando, né, que o Paulo Guedes faltou lamber o chão onde o Xi pisou. Não, mas a China é comunista, nossa bandeira nunca será vermelha. Nossa, mas ficou bonita aquela foto, né? O Bolsonaro teve aquele monte de bandeirão vermelho atrás, nossa, ficou bom demais. Mas tem algumas coisas assim com relação a essa reunião dos BRICS, tem uma coisa que ficou evidente, assim, que talvez já não funcione os BRICS não funcionam exatamente como a gente imaginou que funcionaria, porque tem uma série de acordos, é como se parte dos BRICS seguisse uma trajetória, seguisse um caminho, estivesse num ritmo, e outra parte não. Então a gente já tem uma série de acordos firmados entre China e Rússia, Índia e Rússia. China, Índia e Rússia estão ali numa trinca que já tem uma série de desenvolvimentos econômicos em conjunto. E Brasil e África do Sul já foram colocados um pouco de lado. Então a gente já tem esse bloco ele cindido. Tinha muita expectativa com relação ao que os BRICS iriam representar nessa futura ordem econômica, e isso foi colocado abaixo com as mudanças dos últimos 2-3 anos, assim. Isso ficou bem evidente agora. Então essa coisa do Paulo Guedes tentar propagandear um acordo de livre comércio com a China, e a China falar, então, não é bem assim, não funciona, não assinou nada, o que no fim das contas não mudaria muita coisa, porque se não tivesse um acordo de livre comércio, o que seria alterado? Não sei, porque a China exporta pra gente muito produto já trabalhado, produto manufaturado, e a gente exporta matéria-prima. Então, se você fizesse um acordo de livre comércio, no máximo ia diminuir um pouco a possibilidade de que a nossa indústria crescesse, e a gente ia investir cada vez mais em exportar essas commodities para a China, que é uma coisa que já acontece. Então, um acordo de livre comércio Brasil e China não ia significar nenhuma grande transformação, era melhor não mexer nesse vespeiro, assim. Então, isso é uma coisa que ficou evidente. Além de não se querer tratar do que acontece na América Latina, como se, olha, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, essa porra pode explodir a qualquer momento, então a gente simplesmente prefere passar aqui rápido, assinar uma declaração protocolar e depois sair sem falar de Venezuela e sem falar de Bolívia. Isso foi muito tosco, né, cara? Tava todo mundo esperando que eles fossem comentar alguma coisa, né, cara? Mas o Brasil tá na presidência, o Brasil tava recebendo o encontro. Se alguém tivesse que puxar isso, seria o Brasil. E não teve culhão, né? Mas eu queria fazer uma pergunta pro Rodrigo antes. Isso aí que você falou, né, que a Rússia, Índia e China estão indo em frente. Será que tem alguma coisa a ver com o desmonte da infraestrutura nacional que aconteceu por parte de uma certa operação judicial, ou então a ver com um golpe, ou com alguma coisa a ver com como o Brasil virou um nanico de novo no cenário internacional, ou será que é só acaso mesmo? Não é, cara, fiquei pensando nisso assim, que até conectando com aquilo que a gente comentou com o Vitor lá no começo, né, tem golpes que vêm para o bem, tem golpes que não, tem golpes que estão interessados em destruir a indústria nacional, tem golpes que eles estão alicerçados em
em movimentações extremamente legalistas, né, como foi a Lava Carro, acho que era uma operação parecida com essa, assim, né, que desestruturou totalmente a indústria nacional. Então, se a gente tinha alguma possibilidade de fazer frente internacionalmente a esse novo cenário econômico, a gente perdeu completamente isso. Então, uma parte do que o Brasil conseguia trabalhar e exportar de manufaturado para o resto da América Latina foi desfeito. E agora nossa relação de política externa consegue raspar o restinho disso e jogar fora. Porque as relações que a gente tinha para poder exportar esse tipo de material, importa manufaturado da China, mas a gente conseguia exportar manufaturado para o restante da América Latina. E junto com o golpe, a Lava Jato e agora o governo Bolsonaro, essas chances elas vão por terra. Assim. Então talvez o destino do Brasil seja destruir toda a Amazônia legal para poder plantar cana-de-açúcar. Caraca. Assim, uma coisa que o Felipe comentou no Xadrez Verbal também é o nosso posicionamento político, né? Porque a gente tá lambendo as botas dos Estados Unidos e é claro que a Rússia e a China não vão ter interesse de ficar negociando com a gente, sendo que a gente tá fazendo tudo pró-Estados Unidos, não faz sentido. Então a gente também tem perdido muito por esse lado. Com certeza. Não, e eu tava vendo aqui, né, tem uma reportagem do Vitória, você quer comentar alguma coisa? Não, eu tô acompanhando que eu não pude essa semana estar muito dentro do assunto do BRICS e etc. Beleza. Eu indo de encontro com o que a Tabata comentou, né, tava vendo aqui a lista de atos assinados, né, que o governo brasileiro assinou com o governo chinês, né, entre tratados e memorandos. E, cara, não tem nada, como o Diego também falou, não tem nada concreto, é tudo palavra solta. Tipo assim, na parte da justiça, tratado prevê a possibilidade que brasileiros condenados na China cumpram pena estabelecida pelo judiciário chinês no Brasil. O mesmo valeria para chineses condenados pela justiça brasileira. Transporte. Memorando permite compartilhamento de informações relacionadas a políticas públicas e desenvolvimento da área, incluindo infraestruturas de transporte, segurança dos usuários, entre outros temas. Mais genérico que isso, impossível, né? Quando você termina com entre outros temas. Lembrando que justamente na semana que no Rio estão suspendendo 60 trens chineses aqui da Supervia, que é quem coopera os trens do Rio, ferrando completamente com a vida aqui do cidadão, que tem muito menos trem agora, principalmente para a Baixada Fluminense, cara, tá horroroso. Aí tem outra aqui, ó. Cultura. Memorando entre o Ministério da Cidade e a estatal China Media Group buscará promover o intercâmbio cultural e audiovisual no país. O acordo prevê troca de filmes, programas de TV e promoção de festivais de cinemas para divulgação dos produtos. Cara, não tem nada aqui. Investimentos. Ato estabelece uma plataforma para fomentar Rock Santeiro vai passar na China agora, cara. A Indomada. Agora que o Brasil chega no soft power na China, rapaz. Exato. É diplomacia Rock Santeiro de não qualidade. pode, porque Rock Santeiro é numa novela anti-ditadura, então não pode passar Rock Santeiro também. É verdade. Caraca, não tem nada aqui. Eu li aqui. Não sabe. Rapaz, mas você imagina essa reunião lá, como é que você vai conseguir fazer um acordo mais detalhado? Que aí o pessoal vira pro Bolsonaro e pergunta, então, o que vocês estão pretendendo para a economia? Desburocratizar, desestatizar, destruir essas paradas aí. O que vocês pretendem com relação à educação? Ideologia de gênero, acabar, tirar piroca, mamadeira. Como é que você consegue construir um documento, um acordo? Claro que a gente está zoando com relação a isso. Mas se você pensar na organização das políticas públicas que elas são divulgadas pelo governo, a gente tem pouca coisa estruturada com relação a diversas áreas. Algumas áreas elas passam por um desmonte mais efetivo, mas praticamente todas essas políticas são voltadas para um público interno. O Brasil ele não tem pensado uma política externa de modo arrojado. Tem feito algumas transformações, mas elas não são tão pontuais assim, elas não dão indicativo do que a gente vai conseguir. Mesmo aquilo que foi mais propositivo, que foi a gente conseguir finalmente um acordo Mercosul-União Europeia, é aquilo que a gente viu que não caminhou tão rápido, não vai caminhar tão rápido quanto se imaginaria, e talvez não vingue, talvez isso seja realmente embarreirado no ano que vem. Então nos falta muita política externa. A gente vê muita coisa que acontece, a gente critica com relação às movimentações do governo, mas voltadas para a política interna. E mesmo nos eventos internacionais que o Brasil participa, os discursos oficiais, eles não são feitos para o exterior, eles são feitos para agradar os eleitores. Aqui, são feitos para o público brasileiro. Então, como que você consegue instituir um diálogo positivo, mesmo uma reunião dessa? Eu concordo com o Diego, foi o Diego que falou, não lembro quem falou aqui agora, mas quem é que vai querer se relacionar com o Brasil nesse cenário de incerteza também?
Não, e você vê, por exemplo, quando o Bolsonaro tuita, né? O único cara que ele dá um retweet sempre, toda semana, é lá no ministro Tarcísio, porque ele tá reasfaltando, né? Recapeando estrada por aí. Parece que é o único que tá trabalhando mesmo, porque dos outros ele não consegue mostrar nada, né, cara? O Moro virou garoto propaganda de outdoor e vai nisso aí, né, cara? Mas a gente tá dando isenção de visto pra galera, gente. Vocês querem mais o quê? Conta pra mim. A gente vai ter turismo sexual de novo, vai movimentar a economia. Sim, né? Bela política externa, né, cara? Turismo sexual, mas só se não for gay. Se for gay, não pode. Isso, exatamente. São as novinhas no Nordeste. Bom, vamos pro próximo tópico aqui. Quem quer puxar aí mais um tema? Já que a gente já tá falando em retrocessos, a gente discutiu muito sobre golpe, eu aqui como presidente autoproclamado da nação Mapinguari Capixabas, eu vou puxar esse tópico aqui e perguntar qual é a opinião de vocês sobre a autoproclamação da nova presidenta da Bolívia. Como é que vocês viram esse processo? Como que vocês encaram o perfil dessa nova presidenta? Ela vai ou não vai chamar novas eleições? Então, antes do Diego comentar que ele tem mais propriedade, só rapidinho eu quero falar que eu acho que ela não vai chamar novas eleições, que a galera tá acreditando muito, mas se tem uma coisa boa que ela produziu, foi a melhor chamada dos últimos tempos do G1, cara, que é a seguinte: presidente autoproclamada da Bolívia reconhece Guaidó. Presidente autoproclamado da Venezuela como legítimo. Se tem uma coisa... Se tem uma coisa que serviu essa autoproclamação, foi isso, cara. Pra mim já tá valendo, cara. Mas eu acho que ela construiu essa chamada ficou muito feliz, cara. Muito, cara. Mas fala aí, Diego, desculpa. Não, o Rodrigo perguntou como é que eu vi, né? Eu vi querendo desver. Assim, começa... Porque ela tem, assim, até tem algum sentido na autoproclamação dela. Se você, né, levar em conta que você apoia um golpe de Estado que é racista e etc e tal, porque ela era a segunda vice-presidente do Senado, né? Então, como todo mundo antes dela na cadeia renunciou, ela disse, então acho que é meu, né? Só que faz muito mais sentido que o Guaidó, né, cara? Mas por favor, ela não tinha a maioria de quórum no Senado, né? Que era previsto na... Eu ia chegar lá. Só que ela fez isso numa sessão que tinha tanto senador quanto tem neurônio na cabeça do Carluxo, assim, sabe? Então, e aí ela sentou lá, mas pô, o povo continua na rua, o pau continua comendo. E aí falaram, não, que segundo a Constituição ela tem 90 dias para convocar eleições. Mas ela falou, eu não sei se eu quero prazo para ficar aqui, não. Acho que eu gostei da cadeira, acho que tá confortável, acho que eu vou ficar ficando por aqui, enquanto deixarem. Eu já vi gente até, alguns jornais aí um pouco mais, não sei se radical é uma boa palavra, né? Um pouco mais verborrágicos aí, falando que é a primeira ditadora da América Latina. Olha, eu não duvido, assim, porque, de novo, é que eu escuto muito o xadrez verbal, né, e eu concordo muito com a opinião do Felipe que ele fez do texto sobre a Bolívia, de que, o Evo errou, ele não deveria ter se candidatado, mas ele estava eleito para terminar o mandato, e ele aceitou convocar novas eleições. Sim. Então, assim, foi golpe. Sim, foi por golpe puro. E por acaso saiu a notícia de que o general que sugeriu o afastamento do Evo foi aposentado e vai morar na Flórida. Assim, esses dias. Que coincidência. Que coincidência, não é mesmo? Exato, cara. Percebe-se aí, né, que é nítido essa construção de um golpe imperialista referente à América Latina, né? Não tem uma outra concepção, não tem uma outra explicação. Tem uns detalhes com relação a esse processo que às vezes a gente esquece, que a gente não conhece tão bem a Constituição da Bolívia, que é a Constituição de 2009. E tem algumas coisas que pra gente podem parecer muito estranhas, e se a gente tentar analisar pelo modo como a gente entende Estado aqui, como pela nossa Constituição, isso pode parecer não fazer muito sentido, mas na Constituição boliviana tem uma razão, é muito nítido a razão pela qual boa parte da população de povos originários continua revoltada, continua nas ruas e continua a receber tiro de armamento para matar, liberado pelo exército, que essa presidenta liberou, por sinal, né? A Constituição boliviana, ela considera que a Bolívia é um estado plurinacional.
Ele tem várias nações. Não reconhece apenas uma nação boliviana. Então, quando você vai se autodeclarar líder daquelas nações, isso é uma coisa muito mais complexa do que pra gente. Aqui no Brasil, alguém se autodeclarar presidente do Brasil não se autodeclararia presidente de várias nações. No caso da Bolívia, isso é mais complexo. Então você tem nações de povos originários ali que não tem por onde reconhecer que uma radical religiosa neopentecostal, cristão, católico, sei lá o que ela é, mas é uma radical religiosa, não teria como ela se autoproclamar líder desses povos. Então, realizar uma eleição e interpretar a Constituição na Bolívia é algo muito mais complexo. Não basta você simplesmente ir ali na letra da lei e falar, nossa, isso aqui seria possível legalmente, mas espera aí, pensa isso agora através do filtro de várias nações dentro de um Estado e várias nações que precisam ser representadas. Isso não funciona, esse tipo de autoproclamação, mesmo que seja um vácuo de poder e que alguém teria que ocupar, como veio a declaração da Rússia, que oficialmente a embaixada russa reconheceu a autodeclaração dessa presidenta, mas o Putin mesmo, ele mesmo não reconheceu, o chanceler russo também não reconheceu ela como presidente. Isso veio uma declaração dividida ali da Rússia que ficou aí, porque é uma situação complicada de analisar. Então, se a gente fosse pensar só na letra da lei, ela poderia ter se autodeclarado porque tinha um vácuo de poder, e não deixa de ser golpe por isso. Mas se você pensar num país que tem diversas nações, elas estão no direito de se manifestar, e o que a gente tem na sequência disso é um comportamento de repressão direta e assassinato desses povos. Então a gente tem, nesse momento, uma guerra de nações dentro da Bolívia. Lembrando que já foram 23 mortos, né, cara, em quase um mês de protesto. Em números oficiais, né? Porque exatamente. O país assim amazônico com grandes distâncias é muito complicado você mensurar isso. Ainda mais depois que ela liberou o famigerado excludente de licitude que queriam passar aqui, né? O policial pode matar à vontade, não vai ter consequência nenhuma. E a gente pensando só em morte, né? Porque o tanto de abuso de poder e assédio que já aconteceu é inenarrável quase. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse tópico? Eu posso dar 2 mini quebrando notícias aqui. Eu queria só aproveitar para comentar uma parada do Chile que está bem em voga agora, que é a questão do mais de 200 pessoas, né, que já tiveram problemas oculares ou perderam a visão em decorrência da ação policial no Chile, reprimindo, né, o povo na rua. Inclusive, a seleção do Chile jogou esses dias e os jogadores, durante o hino, né, taparam um dos olhos com a mão em protesto a isso. E deve fazer aqui, para todos os nossos 10 ouvintes, a denúncia que isso chama terrorismo. Toda força policial treinada sabe que munição não letal você usa nas pernas de um agressor iminente. A partir do momento que você atinge 200 pessoas no olho, é meio difícil achar que foi acidente. Então quer dizer que a polícia está mirando de propósito no rosto das pessoas para cegá-las como uma forma de terrorismo, para que as pessoas fiquem com medo de ir para a rua. Né? Isso acontece aqui no Brasil também com uma certa frequência. Né? Eu li uma matéria no Rio de Janeiro sobre casos de dispersão de baile funk que a polícia atira no rosto também da galera como uma forma de terrorismo. E aí deixar aqui o repúdio a essa atitude covarde das forças policiais chilenas. Aliás, cara, uma das melhores cenas que eu vi semana passada foi no protesto lá no Chile, a galera com laser pra cima do blindado, pegando fogo, cara. E aí um bando de laser em cima do drone, o drone caindo, cara. Eu achei maravilhosa essa. Tá muito cyberpunk, cara. O Chile é 2019 oficialmente no Chile. Exato, cara. E 2 mini quebrando notícias que, assim, o Senado agora há pouco suspendeu uma sessão após o Jorge Cajuru passar mal no plenário. O cara foi removido de maca, inclusive, foi levado para o serviço médico, mas eu não vi se tem mais alguma informação a respeito disso. E, Diego, o Fux liberou novamente a tramitação do processo do Dallagnol lá no Conselho Nacional do Ministério Público, cara. Ele ficou com inveja do Toffoli, que tinha ido e voltado 2 vezes, aí ele foi e voltou de novo. Exato, cara. Tava os dois na Copa tomando um café. Aí o Fux, tu viu lá que eu liberei e recolhi o negócio? Aí o Toffoli, porra nenhuma, eu já liberei e recolhi 2 vezes. Ele, pera ainda. Ai. Bom, gente, vocês querem puxar mais algum tópico aqui? A gente tem mais coisa aqui na pauta, mas a gente já tá aqui com um pouco mais de 2 horas de gravação. Tá pouco, tá bom, tá
Só pra tem dos Eu tô de boa que amanhã é feriado, então. Dos tópicos que estão separados aqui, tem pelo menos 2 que eu acho que vale pelo menos um comentário rápido. Primeiro chega a ser engraçado, é triste, mas é engraçado de ler, então se os ouvintes quiserem clicar para ver a notícia de que o governo oficializa o desbloqueio de recursos, isso é um pouco irritante de tentar acompanhar o raciocínio do Paulo Guedes, para tentar explicar de onde veio esse recurso desbloqueado agora, né? O recurso havia sido contingenciado e foi descontingenciado agora os últimos quase 14 bilhões, com a desculpa de que isso veio de um crescimento econômico e do leilão oneroso do petróleo, né, do pré-sal. Eu vou tentar ler, e vocês tentam acompanhar o raciocínio comigo. Chegamos ao final do ano numa situação bastante melhor. Primeiro, porque tivemos muitas receitas extraordinárias que vieram de nossas próprias atitudes. Andamos desmobilizando bastante, desinvestindo e tivemos receitas com imposto de renda sobre ganho de capital, que obtemos desinvestindo. Segundo, porque nós acabamos descontingenciando o que havíamos preventivamente contingenciado, de forma a acabar tendo um ano bastante dentro das expectativas de gastos dos ministérios. Que horror. Depois era Dilma que falava mal, né? Só faltou botar aí o desfazendo o horário de verão, né? Tudo que eles desfizeram incluir nessa nota aí deles. Mas por que você ficou tão incomodado, Rodrigo? Pra mim ficou claro, não ficou não? Pô, muito nítido. Eu sempre lembro de um deputado que ele usou a expressão vamos estar estando. Cara, esse truque do gerúndio pra confundir é uma merda mesmo, mas pra tentar traduzir, basicamente o que aconteceu o governo tirou dinheiro da carteira, colocou num bolso escondido, depois tirou dinheiro do bolso escondido e colocou de novo na carteira pra falar, olha como a carteira está cheia de dinheiro agora. Só que ele fez essa manobra agora, no dia 19 de novembro. Aí eu queria perguntar se alguém sabe quanto tempo demora para fazer uma licitação. É mais de um mês e meio. Então, não só a licitação, como o gasto do dinheiro, né? Porque você faz fechamento das contas. Então, assim, na minha experiência dentro da universidade, você não faz compras depois do dia 15 de novembro, porque você precisa fechar o orçamento, você precisa fazer toda a parte de fechamento de caixa. Exato. Então, tudo. Então, assim, você não consegue gastar dinheiro depois do dia 15, porque não consegue entrar no fechamento de caixa que tem que ser entregue antes do Natal. Ou seja, a carteira tá cheia de dinheiro, ele tá mostrando a carteira cheia de dinheiro, mas aí logo depois, quando você for tentar pegar o dinheiro, ele vai enfiar a carteira no c... Porque não adianta descontingenciar essa altura do campeonato, porque não vai dar para gastar. Os serviços já foram interrompidos, já foram suspensos, já tem aluno sem aula, já tem aluno sem bolsa, já tem professor que não está conseguindo se deslocar para dar aula no interior. Então, foda-se, meu anjo. Fica bonito para colocar agora, e essa é a retórica deles, né? A intenção desde sempre, falar, olha, a gente devolveu o dinheiro, mas a qualidade da educação caiu, para privatizar, né? É isso. A gente devolveu o dinheiro, eles não quiseram usar. Exatamente, cara. Um detalhezinho disso, assim, que parece que torna a coisa mais ridícula ainda, é porque esse bloqueio, né, esse contingenciamento, ele veio do começo do ano porque a expectativa era que a gente tivesse um crescimento de 2,5%. Do PIB nacional. Então, aquela expectativa de 2,5%, então travaram dinheiro para que a gente tenha esse crescimento de 2,5% e aí nós vamos ter realmente mais dinheiro para investir. Só que o crescimento foi de 0,9%. Então você bloqueou todo esse dinheiro esperando que houvesse o crescimento não houve, mas como esse dinheiro fica bloqueado o ano todo, agora na hora que você libera esse dinheiro parece, nossa, quer dizer que a gente ganhou esse dinheiro todo durante o ano? Não, a gente não ganhou. A gente só não usou. Não, e tem a questão do leilão aí do pré-sal, que parece também meio combinado, né, de botar justamente agora pro final do ano. Eu sei que teve que passar por, né, autorização do Congresso e tal, mas encaixa bem na retórica, né, porque bota o leilão agora no final do ano, que arrecada lá um dinheiro que foi muito abaixo do que eles estavam esperando, né, basicamente a Petrobras que bancou tudo, e aí agora fala, a gente conseguiu essa grana aqui, agora dá para poder liberar os recursos que estavam congelados, né, justamente no período aí que vocês comentaram, né, que já não dá mais para utilizar, né.
Parece que tudo se encaixa nesse caso. Aí, dessas notícias aqui que estão faltando, eu queria chamar a atenção do desmatamento da Amazônia, porque o nosso ex-diretor do INPE, que estava usando dados errados e mentiu e caluniou, que disse que ia ter 10 mil quilômetros quadrados de mata desmatada, que onde já se viu, estava certo, tá? Então, assim, cadê o nosso ministro do Meio Ambiente para virar e falar que ele errou? Deve estar performando algum ritual de invocação, alguma entidade maligna que... Não, deve estar aproveitando alguma praia que ainda não foi atingida pelo óleo e achando que tá de boa ficar lá. O condenado, ele deu declarações, assim, sobre os dados que saíram agora, né? E nas declarações dele, ele, novamente, como ele sempre faz, assim, ele continuou fazendo sabonete, escorregando, falando, não, a gente tem que cumprir o planejamento, a gente tem que fazer novas vistorias, e ignora todo o desinvestimento que aconteceu no IBAMA e por que você não consegue mais fazer vistoria. Poxa, só 29,5% maior que o percentual. Onde se viu? É só 29,5%, não foi mais de 30% como todo mundo estava dizendo que ia ser, sabe? São menos de 10 mil quilômetros quadrados, foi só 9.762 quilômetros quadrados de área desmatada, sabe? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Assim, um detalhamento, até para quem não lembrar disso que você comentou agora, é que mais pro meio do ano saíram os dados do sistema DETER, que é um sistema que ele mede o desmatamento, mas para dar alarmes. Então é uma medição que ela não era tão precisa, ela fazia medições ali de 16 em 16 dias e pegava faixas de 250 metros, então você não conseguia ter com muita exatidão. E esses dados eles foram questionados na época, falou, isso aqui é inexato, então não dá para confiar muito, a gente vai ter que esperar sair o detalhamento. E o detalhamento que saiu agora, que é o do sistema PRODES, ele é um detalhamento praticamente contínuo, então você consegue medir ali com média de 20 e 30 metros de resolução com as imagens de satélite, então ele consegue te mostrar com bastante exatidão, num lapso de tempo bem alongado, acho que essa medição acontece desde 1988, ou 89, a gente consegue ter uma dimensão muito mais... a gente consegue especificar o que foi desmatado e o que não foi. E esses dados confirmam os dados anteriores, o que já era de se esperar, pois ciência. Então a gente não tinha muito como questionar isso, né? Exatamente. Agora, como não tem mais como fugir, não tem como você questionar os dados que eles estão apresentados, inclusive porque você teria que desconsiderar que a gente tem satélites fotografando quase todo o globo terrestre, desconsiderar inclusive que a Terra é um globo, não conseguiram fugir a encarar esses fatos agora. O que eu acredito que vai acontecer é que vão tentar amaciar essa história, simplesmente vão passar a não dar muitas declarações, deixar isso para lá, colocar isso para debaixo do tapete para ver se as pessoas esquecem que isso está acontecendo. Não, só lembrando que esses dados são referentes de agosto de 2018 a julho de 2019, não é só do ano de 2019. Então, ainda pode cair numa retórica de falar, não, mas peraí, não foi só do nosso governo, isso aí vinha desde o governo anterior, que foi mais ou menos o que o Sinistro Salles comentou, e aí vamos para aquele momento, o Sinistro está descobrindo óbvio, que ele falou assim, ó, o motivo do aumento do desmatamento são os conhecidos de 2012 para frente. Por que ele cita 2012? Porque 2012 foi o menor pico, né? Exatamente. Aí ele bota assim, quais são os motivos, né? A pressão das atividades econômicas, a maior parte ilegal. Precisamos de estratégias para conter isso. Parabéns, Sinistro Salles, você descobriu a pólvora, né, cara? Não brinca que você precisa de estratégia para conter a prática ilegal, né, das atividades econômicas que fazem o desmatamento crescer na Amazônia. Agora eu só quero descobrir que ele está ocupando o cargo de legal. Quem disse que é a prática ilegal que ele quer? Não. Precisamos conter isso. Vamos demitir 100 funcionários do IBAMA. Vamos diminuir o financiamento do ICMBio. Vamos colocar pessoas que não manjam de meio ambiente para tomar conta dos nossos órgãos de meio ambiente. Vamos reduzir o orçamento dessas instituições. E vamos pôr a culpa nas ONGs. Exatamente. E aí ele completa assim... Ao contrário dos números divulgados nos últimos anos, vimos 29% de aumento. Ele está longe do que queríamos, mas está longe dos números de 3 casas decimais que foram divulgados.
Caramba, cara, e daí, o que você vai fazer? Aí ele completa, queremos o ambientalismo de resultados e sem isso vamos continuar vendo isso. Precisamos de alternativa de economia sustentável para aquela região da Amazônia. Puta que pariu, cara. Caramba. Ou seja, precisamos de um Ministério do Meio Ambiente. Que loucura. Exato. Caramba. Não, é engraçado porque quem poderia imaginar? Eu achei até que aqui na reportagem reproduziram errado, porque ele fala, queremos ambientalismo de resultados e sem isso vamos continuar vendo isso? Não dá, isso, cara, o sinistro é sabe. isso. É isso então, né? Então é isso. É isso, gente. Vitória, você queria comentar alguma coisa? Só fora Salles. Bom, então é isso, né? Então vamos agora para as dicas culturais. Quem quer começar aí? Eu recomendo Pablo Vittar, que essa música que a gente cantou é maravilhosa. Escutem a versão original. A nossa é muito boa, mas a versão original também é muito boa. E o álbum tá muito bom mesmo. Carnaval 2020 vai tocar bastante. E Pablo Maravilhosa ganhou os prêmios da MTV. Vem gravar com a gente, Pablo. Nosso ouvinte, Pablo Vittar, pode vir gravar com a gente aqui um dia, ajudar a gente a cantar a música de abertura de verdade. Chama! Mas você quer indicar algum podcast ou... se for pra indicar algum podcast, eu vou indicar o podcast que eu trabalho, que é o Dragões de Garagem, que nós somos muito legais. Nós falamos de ciência, de verdade. A gente tenta não ser chato, apesar dos assuntos serem meio puxados. Eu recomendo que as pessoas consigam juntar dinheiro pra viajar, porque viajar ajuda a espairecer a mente. Olha aí, essa é uma boa dica, hein, cara. Nessa aí eu concordo completamente com você. Realmente viajar faz muito bem. Ainda mais se você estiver acompanhando o noticiário político do Brasil em 2019, né, cara? É fundamental, eu diria. E a gente tá falando de viajar não é pra longe, não, gente. Pode ser aqui, né, pra casa do tio que fica no interior, ou, sei lá, pra cidadezinha do lado. Se você tiver dinheiro, você consegue viajar até dentro da sua própria casa. Tá inclusive, bom, fica aí a dica, ouçam o podcast Viajando com a Grécia, já que estamos falando de viagem. Exatamente. Quem quer ser o próximo a indicar aí? Hoje você tá tão liberal, Vitor. Tá deixando a gente fazer o que a gente quiser. Não, vou puxar aqui minha legal, cara. Vou puxar minha típica indicação aqui de podcast. O podcast que eu vou indicar hoje é o Musicoide. O Musicoide é um projeto de extensão do pessoal de música lá da UNB. Então tá o link aqui tanto do site quanto do feed para quem quiser assinar. Super aconselho, é bem interessante. Então é um podcast que ele fala obviamente sobre música, né? Tanto as partes técnicas quanto as partes mais simples de quem é de fora da música compreender. Sempre tem entrevistas, trazem profissionais e músicos, pesquisadoras para participar. Então é um podcast super completo que está aqui linkado para quem quiser assinar. E indico também, já que a gente falou sobre a destruição da Amazônia Legal, eu vou indicar a newsletter do Clima Info. Acho que é uma das melhores que eu já peguei, assim, é mais detalhada. Então você assina e você vai receber informações sobre o que acontece com relação às nossas políticas ambientais. Ela é bem detalhada, sai notícias que eu não vejo em nenhum outro canal, então tá fora da imprensa hegemônica, né? Também tá linkado aqui na postagem, na descrição do episódio. Excelente, cara. Diego, além do Viajando com a Grécia, você quer indicar mais alguma coisa? Quero, cara. Eu vejo um brainstorm de coisa pra indicar agora, né? Inspirado no nosso maravilhoso encerramento aí do bloco. Eu vou indicar pra vocês o poema da Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo, que é muito bom. Quero indicar aí pra quem ainda não ouviu, por acaso, né, lá do pessoal do Overcast, o Informe do Almanac, né? Teve uma primeira temporada que foi o Informe do Jovem Fazendeiro, a segunda foi dos Astros Celestiais, e agora tá de volta do Jovem Fazendeiro, e a história tá muito interessante, né? Eles estão contando uma historiazinha por trás, assim, dos episódios, que tá bem divertido, tem a participação de uma galera aí da podosfera. E indicar também aqui o podcast Sexo Explícito, né, que é o podcast para você gozar a vida, e acho que é uma dica importante, né, nesses anos de 2019, nesse governo, a gente gozar a vida para ver se a gente sobrevive, né, acho que é importante. Excelente, Diego. Vitória, você tem alguma indicação aí? Você tem que ter, você ficou um tempão sem vir aqui, você tem que indicar pelo menos umas 10 coisas para os ouvintes, né? Gente,
Acho que minha indicação hoje não seria nenhuma indicação cultural, mas uma indicação assim de reflexão mesmo, porque amanhã, né, é o Dia da Consciência Negra e eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre esse dia e o que a gente pode fazer para, de certa forma, como pessoas, que eu sou uma mulher branca, né, mas a gente está refletindo sobre as questões do racismo no Brasil e no mundo. Acho que isso é muito importante e essa seria uma das reflexões, assim, políticas, culturais e etc. para amanhã, ou para a vida toda. Excelente, Vitória, muito bom. Eu queria aqui indicar, semana passada eu falei para as pessoas ouvirem Alceu Valença, teve até ouvinte que comentou, né, isso, confirmando, é isso mesmo, tem que ouvir. Essa semana eu vou indicar que os ouvintes ouçam a playlist do Frozen 2 no Spotify. Estou ansioso aí pelo novo filme da Anna e da Elsa. E é uma playlist muito boa, né, com as músicas que vão estar no filme. Então fica aqui a minha recomendação aqui, musical novamente. Gostou da indicação, Rodrigo? Muito bom, cara, muito bom. Até tô ouvindo as indicações de vocês. Eu pensei de uma indicação final aqui, que não vai nem estar linkada não, porque é para as pessoas procurarem lá. Só quem quiser que vai encontrar. Vou juntar a parte séria, né, que a Vitória falou de a gente precisar refletir nesse mês de novembro, com a indicação do Diego, do podcast Sexo Explícito. Mas juntando essas duas indicações, eu queria recomendar para quem nos ouve que vá lá no perfil da Jair Me Arrependi, dê uma rodada aí nos últimos tweets, que você vai encontrar uma ótima sugestão. Você pode pegar durante esse mês e enviar no grupo da família aquele famoso vídeo do Morgan Freeman, que sempre algum desgraçado vai postar aquele negócio nesse mês. Então, a pessoa que vier postar aquele vídeo, você posta antes, só que com um detalhe. É o vídeo que contém o gemidão do Zap. Você vai postar o vídeo do Morgan Freeman com o gemidão do Zap. Isso é a minha sugestão, a minha indicação para vocês terminarem bem esse mês da Consciência Negra. Foi muito bom, cara. Inclusive, eu já baixei aqui e já estou preparando para amanhã, cara. Porra. Manda no WhatsApp aí, Vitor. Vou mandar pra vocês aí. Não sei se eu deixo na descrição, Rodrigo, porque já vai ter passado o Dia da Consciência Negra, né? Mas é sempre bom, né? Cara, é o mês inteiro, então as pessoas vão mandar essa porcaria desse vídeo o mês inteiro, manda antes, o pessoal vai continuar até o final. Maravilha. Bom, então vamos fechar por aqui. Vitória, valeu, hein? Bela volta sua. Muito bom ter você aqui novamente no Midcast Política. Espero que você possa voltar mais vezes aqui. Vou estar na nossa gravação de 4 horas e vou me preparar para isso. Promete essa gravação, hein? E Tabata, mais uma vez, muito obrigado aí por ter topado participar aqui. Agora, a Tabata é a primeira pessoa que passou por todos os formatos do Midcast. Você já gravou, né, o Midcast Política agora, você gravou Segue o Fio e gravou o episódio regular, vamos dizer assim. A gente ficou muito feliz aqui com a sua participação, espero que você tenha curtido e desculpa qualquer coisa. Esse é o meu privilégio e a minha meritocracia, que eu mereci tudo isso. Não, eu que agradeço. Exatamente. Desculpa a pentelhagem, que eu sei que eu que fiquei enchendo o saco pra poder participar e cantar a musiquinha, que era meu objetivo de vida. Eu zerei a vida hoje. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Qualquer comentário esdrúxulo, besta, brincadeirinha. Eu me diverti muito. Precisando de gente pra participar. Se a Pablo não aceitar o convite, se vocês estiverem faltando convidados, vocês podem me convidar de novo, tá? Pode deixar. Valeu mesmo. Então é isso, gente. Vamos fechando por aqui. Finalmente vamos dar tchau aí para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, ouvintes. Beijos.